Se eu soltasse vídeo no YouTube, ia saindo fantástico. Pode voar na chuva ou não pode voar na chuva? Pro meu VHD de 18 anos, eu falaria, compre Bitcoin. Com Diogo Monteiro, Voos e Negócios, o podcast da aviação. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Voos e Negócios, gravado diretamente do aeroporto Campo de Marte, no coração de São Paulo. O primeiro podcast gravado diretamente de um aeroporto. E eu tô aqui hoje com essa figuraça, um amigo de 15 anos aí, mais ou menos, né, Vitor? Acho que sim. O Vitor Hugo Dias, influenciador, piloto de helicóptero, piloto de carro, de kart, tá sempre no topo do pódio também das corridas de kart aí, né, Vitor? Eu acompanho você na rede social esse tempo todo, além de te acompanhar fora da rede social. Eu me dedico. Você tá, ou você só posta também quando você tá no topo do pódio. Às vezes acontece ficar longe, normal, faz parte do aprendizado. Vitão, muito bem-vindo, cara. Um prazerzão ter você aqui com a gente. Pô, sempre te admirei, não só como pessoa, mas como profissional. Você como piloto, eu sei que tem uma resistência na aviação, né? Como toda pessoa que ousa se mostrar, aparecer, falar um pouco mais. Sai um pouquinho do espectro ali, né? Faz parte. Mas sempre foi um cara muito desenrolado, uma pessoa muito à frente da sua própria idade, né? Você começou obrigado. Muito novo. Comecei com 18 para 19 anos, eu já estava fazendo curso de PP e tudo. Acho que eu finalizei tudo, acho que tinha menos de 20 e poucos. Só que 20 e poucos com lata de 15, né? 15. Então que era ruim e bom ao mesmo tempo, né? Eu tinha bastante tempo, mas ao mesmo tempo não passava muita credibilidade. Né? Bom, então aproveitando que você já está falando um pouquinho da sua formação de piloto, fala para mim e para a gente aí, para o pessoal lá que está assistindo a gente, quem é o VHD dentro e fora da rede social? Cara, o Vitor é um cara que cresceu numa classe média baixa. Eu vim num bairro básico lá de São Paulo. Eu nasci no Jardim Campo Grande, é do lado do Jardim Ubirajara, que não é um bairro muito bom. Mas graças a Deus, eu nasci numa família muito boa. Meu pai e minha mãe, eles não tiveram muita riqueza financeira para me passar, mas eles passaram muita riqueza de valores e princípios. Então, meu pai é um cara muito honesto, então eles sempre me passaram muito esse negócio, ele e minha mãe. E eu acredito que eu cresci uma pessoa com uma índole muito boa, né? Então, acho que nada mais certo do que, sei lá, a vida pagou o que eu fiz durante toda a vida. Os princípios e as coisas que eu tive. Eu atualmente estou com 37 anos, comecei ali, fiz várias coisas na minha vida, desde estoquista de empresa de retrovisor, fui técnico de consultor técnico em concessionária de carro. Cara, trabalhei numa loja de decoração de um amigo meu, a gente fazia frete, colocava cortina, fiz um monte de coisa, entreguei panfleto para essa loja quando estava no começo. Eu fiz muita coisa durante toda a minha vida. Cara, zero, como é que eu posso dizer? Zero milindre ou qualquer coisa, tipo, né? Pra mim era normal fazer tudo isso, né? Talvez seja, eu falo hoje, a galera deve achar que é mentira, mas enfim. E desde pequeno meu apelido era Alemão, né? Porque eu era o loirinho da rua, né? Apesar de eu não ter cabelo loiro hoje, eu era loirinho quando era pequeno. O alemão da quebrada. Era o alemãozinho, né? Então era o playboy do âmbito do lugar que eu nasci. Então, cara, fiz muita coisa, fui polidor de carro antes de me tornar piloto, sempre gostei muito, o carro sempre foi uma veia muito forte em mim, sempre gostei muito desde pequeno. E sempre foi uma coisa que me acompanhou em todo esse processo durante o meu crescimento e minha formação como pessoa. E o meu sonho supremo era ser piloto de Fórmula 1, como isso era uma realidade muito distante naquela época, até mesmo nos dias de hoje. Piloto de Fórmula 1 vem de família, né? Um negócio meio hereditário. Né? Acho que primeiramente a gente conheceu pessoas na aviação que tinham muito dinheiro, tentaram esse caminho, não conseguiram. O Thiago Medeiros, entre outros, que acabaram desistindo, hoje são pilotos, mas chegaram a correr na Indy, um monte de coisa, e eles falam, cara, eu vim de uma família muito rica e eu não consegui chegar. Então, assim, era praticamente impossível, mas esse negócio da conexão do homem com a máquina sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção e, eventualmente, surgiu a oportunidade de, né, por que você não vira piloto de helicóptero? Por que você não se torna um piloto de helicóptero? Surgiu como?
Cara, surgiu assim, eu sempre fui aficionado por máquinas no geral. E quando eu era pequeno, criança, eu assistia muito aquele filme do Top Gun, do Tom Cruise. Mas eu assistia muito, né? Tinha o famoso, aquele jargão antigamente, você vai assistir tanto, você vai furar essa fita. Foi o meu caso, eu assisti tanto que eu estraguei a fita, ela desfez. Então ela simplesmente parou de funcionar o VHS. Então eu assistia muito esse filme e era um negócio que acho que toda criança sonha com essas coisas, né? Ser astronauta, ser piloto de avião, piloto de caça e tudo. Só que eu sabia que também eu gostava da ideia de ser piloto de avião, mas não ao ponto de... não era meu desejo, né? Eu acho que o desejo era ser piloto de Fórmula 1. Mas não brilhava, né? Não era aquele entusiasmo. Porque eu gostava muito da questão dos carros também. Mas a ideia de pilotar outros equipamentos e outras coisas chamava atenção. Tipo, né? Dava aquele tesão de, pô, como será que deve ser se sentar e pilotar um avião, pilotar um helicóptero, tudo. E aí, sei lá, durante ali o processo que eu tava... Eu cheguei a fazer 3 cursos de faculdade, eu fiz administração, depois eu mudei para marketing, depois, por último, quando eu já não queria mais nada, ainda falei, não, pô, mas tenta turismo, você gosta de viajar, tipo, como se fosse isso, né? Enfim, fiz turismo, e aí eu falei, cara, não tem nada a ver comigo, nada disso, eu preciso parar um tempo. E fiquei, sei lá, acho que eu peguei um sabático assim de uns 7 meses, só que não, um sabático novo, sem dinheiro, fudido, né? Então, não era aquela pressão enorme, né? De parente, de pai, de namorada, pai da namorada. Pô, o que você está vindo aqui ver minha filha? O que você vai ser da sua vida? Você vem aqui, tal, come chocolate, não quer saber. Tipo assim, nisso eu já tinha, sei lá, de 17 para 18. Então, pô, aquela pressão enorme em cima. E aí, um belo dia, uns amigos meus foram visitar o ITA. Imagina, a gente teve uma formação, eu e eles, a gente veio de uma formação muito parecida, de escolas particulares de bairro e tudo. Cara, vamos ser sinceros, para entrar no ITA o cara tem que ser um gênio, tem que ter uma base muito forte e muita força de vontade. Não era o nosso caso, a gente queria a parte boa, sentar e pilotar alguma coisa. E enfim, talvez eu esteja me subestimando um pouco falando isso, mas enfim, no resumo é basicamente isso. E aí eles viram que não era muito para a alçada deles, eu fui junto, a gente visitou uns aeroclubes, também não era muito a pegada do avião. E aí esse meu amigo começou a trabalhar de office boy num táxi aéreo no Helicidade. Ele, inclusive, eu não lembro quem eram os pilotos dele, mas quem eram os chefes desse meu amigo, mas eles eram pilotos e coordenavam algumas aeronaves. Acho que tinha um Jet Ranger, tinha um Esquilo também. Um belo dia esse meu amigo ele foi convidado pelos chefes para fazer um voo. E aí ele fez um voo e falou, cara, fiz um voo de helicóptero, velho. A única coisa que eu conseguia pensar era você. Cara, isso aí combina muito com você. Tanto que esse meu amigo veio a se tornar piloto de helicóptero também. E qual o nome dele? O nome dele é Lion. Lion? Ele foi para um rumo um pouco mais sombrio recentemente, mas depois isso é conversa para outra hora. Tá bom. Ele também se formou como piloto de helicóptero, eu comecei a estudar, aí eu vi que era muito mais acessível do que qualquer outra coisa que eu almejava, né? A gente estava falando naquela época, para você se formar como piloto de helicóptero era 50, 60 mil reais. Isso eu estou falando 2006, 2007. Seria o equivalente a uns 150 mil hoje. Só que assim, 150 mil hoje é um preço de um carro. Não, okay. Você não faz uma faculdade por menos que isso. Exato. Então assim, parecia plausível, né? Não que minha família tinha esse dinheiro para fazer, mas ela fala, cara, impossível não é. Mas 90% dos pilotos eu diria que começam o curso sem ter o dinheiro para se formar. Eu acho que isso faz parte, né? Faz parte. Ninguém, tipo assim, vou fazer faculdade e tal, sabendo que, sei lá, o pai tem o dinheiro para pagar a faculdade de medicina. A gente só vai indo e vai dando jeito. Vai indo. Resumo, fui lá na escola, meu pai falou, faz o teórico. Se você fizer o teórico, eu vi que você está engajado no negócio, porque eu já tinha picado em outras coisas e ele já estava, deixa eu ver se esse moleque realmente vai fazer, porque eu vou gastar um dinheiro que eu não tenho, deixa eu ver se ele realmente... E, cara, é engraçado quando você alinha com um propósito que parece que faz sentido para você, as coisas acontecem muito rápido, né? E você vê, do processo onde eu fui a primeira vez na escola até eu estar formado, cara, não deu 2 anos e meio. Então, assim, muito rápido. Quem que se torna um profissional de uma responsabilidade enorme como é ser piloto de helicóptero e, com 18, 19 anos em 2 anos e meio, entendeu? Então, foi muito rápido. Fiz lá os cursos, fiz umas coisas. Comecei a voar meu PP na GD Aviation. Não era GD ainda, era Golden Fly. Desculpa, tô falando besteira. O meu PP eu fiz na Rangel. Até as minhas 35 horas eu fiz na Rangel. Voei com o Goiano, voei com o Sintra, voei com o Rafael lá, o Ferreira...
Voei com... Puta, teve vários pilotos ali que são da nossa época hoje, que foram meus instrutores naquela época. Com 35 horas de voo, eu conheci o Rubens. O Rubens é dono do Blooming, que fica ali no Morumbi. Ele estava reformando um helicóptero que ele tinha comprado num leilão. O famoso Yankee Sierra Yankee. Lembra do Yankee Sierra Yankee? Aí ele falou, cara... Amarelinho, era amarelinho? Ele era as prata com faixa azul e vermelha nas laterais. Ele era um Astro. Eu acho que... Ah, tá. Ah, foi o 44. Que tá. Eventualmente esse helicóptero veio se acidentar de novo. Sim, sim. Ele comprou esse helicóptero e estava reformando em Arujá, lá na L-Base. Ele falou, cara, você já fez algum voo de helicóptero? Eu falei, não, nunca fiz. Ele falou, então marca aí que eu vou levar toda a molecada aqui da escola que a gente vai voar no dia tal. Coincidentemente, eu só fui perceber isso no futuro, foi no dia 19 de maio, o dia que eu nasci. Então ele me deu um dos melhores presentes de aniversário que eu já tive na vida, sem ele saber. Aí ele me levou para fazer um voo e eu lembro que o instrutor falou, a gente voou 0.5, assim, meia hora. Aí o cara falou assim, cara, você já voou quantas vezes? Eu falei, não, a primeira vez. Eu falei assim, só a primeira vez? Eu falei, é. Ele falou, cara, você deu muito poucos comandos errados que eu tive que te corrigir. Tanto que eu deixei você voar porque eu achei que você sabia voar. Você não tá fazendo curso de PP? Eu falei, sim, mas é a primeira vez que eu tenho um contato. Ele falou, cara, então investe que você tem futuro, você tem uma facilidade muito fácil. E aí, beleza, aí seguiu. Só para o pessoal entender, para você conseguir controlar um helicóptero em voo de cruzeiro é mais fácil do que no voo pairado, né? Mas o grande desafio de quem está começando a formação de piloto é fazer o voo pairado e depois conseguir colocar o helicóptero, tirar o helicóptero do chão e colocar no chão. Isso, eu lembro que na minha época, quando eu fiz o curso, o pessoal levava de 13 a 15 horas para conseguir pairar, pousar e decolar. Quando o cara era muito prodígio, 5 horas. Eu fiz em 8 horas o meu primeiro pouso sozinho, pouso e decolagem sozinho. Sim. Você deve ter feito com menos, né? Não, foi isso aí também. Foi 5, 6 horas também. Fiz 5, 6, 8 horas também. Foi nessa faixa aí também. Não foi muito diferente, não. Mas para vocês verem a diferença. E o voo solo do helicóptero, o meu foi com 99 horas. Quantas horas você fez para solar? Tudo bem que quando eu fiz ligeiramente depois de você, né? Sim. Você se formou, acho que em 2011 ou 12. Eu me formei em 11 também, final de 11. Acho que foi isso aí. É que eu tive uns instrutores muito faca na caveira, né? Eu tive uns instrutores assim muito fora da curva. Eu sei que tinha acabado de mudar a regra comigo. Eu fiz tipo, eu tive treino, eu fiz com Tesser, eu fiz com um monte de gente. E como eu convivia muito com essas pessoas, os caras confiavam muito em mim. Cara, acho que, sei lá, meu primeiro voo sozinho eu fiz com 35, 40 horas, assim, mas mesmo não podendo. Já não era autorizado pela escola fazer isso. Justamente. Mas eu lembro do meu primeiro voo solo, cara, foi um negócio muito louco, assim. Eu lembro de uma outra ocasião que eu já estava formado e eu fui buscar o Yankee Eco Papá, aquele 22 roxinho, na L-Base em Arujá para trazer para cá. E você vê, eu tô falando isso, cara, 2011, 2012. Eu levei um notebook que eu tinha, tentei montar ele, prender com o cinto para tentar filmar a volta do voo. Você imagina como é que ficou o vídeo, né? Zero estabilização. Não dava para ver. Zero qualidade. Era um monte de frame bagunçado, não dá para ver nada. Mas assim, sempre tive esse tesão de filmar as coisas acontecendo. Eu também nem sei dizer de onde vem isso, mas assim, cara, eu quando tinha 12 anos de idade que eu roubava o carro do meu pai para dar a volta no quarteirão, eu botava lá a câmerazinha Cybershot travada entre o encosto de cabeça e o banco para filmar eu dirigindo e fazer a condução depois ali. Você queria ver como é que ficou. Tipo, para ter um ponto de vista diferente do que está acontecendo, não às vezes o que você está vivendo. E também, principalmente, para guardar essas recordações para o futuro, para ver. Se eu pesquisar no YouTube, esses vídeos estão lá até hoje. Esses vídeos eu dirigindo o carro sem carteira. Então, assim, esse negócio da filmagem, da gravação e de mostrar, eu também não sei muito de onde vem. Mas é um negócio legal também que eu tenho e uma facilidade. Enfim, e aí eu me formei, foi uma coisa relativamente rápida. E, enfim, foi um processo muito bacana que eu agradeço muito por tudo que eu vivi. Mas quem é o VHD fora da tela e dentro da tela, cara, eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que estão na internet que eu sou muito eu mesmo ali.
Isso é uma das coisas que eu mais recebo de elogio. Tipo, quando a pessoa me conhece a primeira vez, ela fala, cara, você é exatamente o que você é na tela. Porque, infelizmente, não é isso que a gente vê muitas vezes. A gente vê caras que lá fala, galera, beleza, você quer dizer, o cara chega na sua frente, ele nem olha na sua cara, ou é tímido, ou morre de vergonha de aparecer no social life ali. E cara, eu sou um cara bem aberto, bem transparente, seja na rede social, seja na vida normal. Eu sou um cara muito família, gosto muito com a minha família, gosto muito de liberdade de tempo, de espaço. Mas você está muito na rede social, né? É difícil de fazer. Eu tenho 2 filhos, eu tenho esposa, 2 filhos. Eu não consigo estar tão presente na rede social. Aliás, acho que nem 1/10 do que você faz. Cara, é que assim, antigamente eu tinha mais tempo, né? Hoje em dia, obviamente, eu apareço um pouco menos do que eu parecia antigamente, porque antigamente eu gravava meu dia inteiro, né? Sim. Seja pro YouTube ou seja pro Instagram, nos Stories ou no Snapchat na época que tinha. Quer dizer, ainda tem, mas não se usa mais tanto no Brasil. Mas eu gravava, tipo, tudo que ia acontecendo durante o dia. E cara, por mais que é um trabalho, para mim é muito natural fazer isso. Não, eu sei, isso eu falo de testemunho, sou testemunha, porque quando você começou a fazer isso, eu estava do teu lado, a gente, né, convivia na AGD, sim, inclusive, e eu sempre te encorajei, porque realmente você tinha a mesma personalidade na frente e atrás da câmera, era a mesma coisa. Agora você falou aí da questão da família, e como é que a tua família lida com essa publicidade toda que você tem, né? Essa tua vida pública? Cara, o meu pai, eu percebo muitas vezes que ele, até hoje, ele não consegue acreditar muito bem. Não dá pra ter... Eu mesmo... Botar fé, você fala. Não botar fé, mas assim, ter ideia da dimensão. Ah. Porque assim, você vê hoje no Instagram são quase 400 mil seguidores. Você pega no YouTube lá atrás, cara, eu tenho 200 mil seguidores no YouTube desse canal de helicóptero desde 2019. Então, assim... E assim, a gente está falando das pessoas que assinaram o canal. Mas se eu for ver a quantidade de contas atingidas que dava num mês, dava tipo assim, 5 milhões, 10 milhões de pessoas atingidas, de contas atingidas. Então, cara, a gente está falando de tipo assim, quase 1% do Brasil. Na verdade, de 10 milhões, num país de 250 milhões de pessoas praticamente, né? Você está falando de... Não, assim, eu tô dando... Pouco menos de 5%. Sim, eu tô dando números. Muita coisa. Eu tô dando números que eu lembro de cabeça, mas eu sei que já tipo em pontos muito extremos, assim, quando o canal pegou um hype, assim, chegou a bater 19 milhões. O próprio Instagram, agora no mês de janeiro, atingiu 19 milhões de contas. Cara, é muita gente. É muita gente. É muita gente. Então, assim, você tem desde o cara, sei lá no fundo do Brasil, que nunca ninguém vai saber quem que ele é, até gente muito famosa. Sei lá, galera que tem perfil muito grande. Pô, se eu for ver aqui a galera que me segue, os que a gente não sabe, que são aqueles stealth, né? Que são aquela galera de famílias muito tradicionais, os bilionários que usam contas, né? Isso, o cara às vezes até tem uma foto dele, mas não tem nada postado, até os caras que são mais showman, tipo a Dib, por exemplo, me segue. O Nelson Williams já curtiu 250 vezes, ele não segue, mas ele pinga tudo pra ele lá. Exato. Então, assim... Mas isso expôs e suas meninas? A Carol, no começo, ela lidava um pouco mal com isso. Ela não gostava do tempo que eu passava no telefone. Só que eu falava pra ela, olha, tem muita gente que ganha dinheiro com isso. Eu ainda não ganho, mas eventualmente eu vou ganhar. Em algum momento eu vou aprender como monetizar isso e eu vou ganhar. Então, encara isso aqui como um trabalho, né? É óbvio que, falando hoje, parece uma coisa muito... madura de dizer. Na época talvez eu não conseguia escolher essas palavras, mas era mais ou menos isso que eu falava para ela. E minhas filhas, elas, graças a Deus, elas nem entendem o que é isso. Elas nem sabem que o pai delas, tipo... Elas veem você falando com o celular. Quando eu contei, por exemplo, sabe quando foi o ápice para minha filha? Eu ter falado para ela que eu já voei com o Enaldinho. Ela, nossa, papai, você conhece o Enaldinho? Eu falei, já, tá aqui um vídeo. Botei ela, nossa, mas é você na tela? Ela tipo assim, isso eu tô falando a mais velha. A pequena... Então, e meu pai é engraçado, porque às vezes a gente vai em eventos e coisas que eventualmente você vai encontrar. Por exemplo, a gente foi agora pra... Não foi a primeira vez, já aconteceu isso outras vezes, mas tipo assim, estamos nos Estados Unidos, tô lá andando, ô VHD, não sei o quê. Aí ele fica incrédulo, assim, ele fica assim, cara... Aí depois ele fala, seu amigo? Não, é seguidor. Ô, louco. Tipo assim, o cara te encontrou nos Estados Unidos? Pô, mas é gente pra cacete, você vai encontrar gente em tudo quanto é lugar. Nossa, mas nos Estados Unidos... Tipo assim, ele fica meio...
que tá acontecendo, que sabe? Impactado, né? Não entendo. Eu acho que até hoje ele não consegue entender. Resumo, ele não consegue Como é que é o entender. nome do seu pai? Marco. Seu Marco. Entenda, seu filho é um cara público, famoso. A gente perde um pouco da noção. É porque na época do seu pai, ser famoso era estar na televisão, né? Sim. Era ser artista de televisão. E a internet, ela democratizou isso, né? E eu acho que, por exemplo, também, se por exemplo, o cara era artista, velho. Bruna Lombardi, antigamente, fez entrevista com o Trump. Cara, ninguém sabia quantas pessoas seguiam ela. Não dava pra ter ideia desse número. Você viu o número da audiência. Exato. Ponto. Você fala assim, sei lá, quantas pessoas assistem Globo no Brasil? Sei lá, 50%? Então você sugere que, sei lá, na época, 70 milhões de pessoas conheciam ela. Conheciam, mas não acompanhavam a vida dela de perto. Entendeu? Sim. Então eu acho que... E a gente banalizou esses números. Porque, querendo ou não, você for ver, 400 mil pessoas me seguem no Instagram. E, sei lá, 20 mil, 30 mil pessoas me veem nos stories todos os dias. Cara, um Maracanã cheio tem 80. Tem noção da proporção? E a gente perde os números, sabe? A gente se perde. Aí você fala, meus stories, que merda, deu só 3 mil views. Cara, são 3 mil pessoas que estão na sua atenção, ouvindo o que você está falando. Então, se você tiver... Se identificando com você, né? Exatamente. Se a gente eu fiz um vídeo agora, inclusive essa semana, super despretensioso, do helicóptero do... Que ficou muito bacana, por sinal. Parabéns. Então, mas foi uma coisa assim... O Luciano Hang falou para mim, não, vai lá ver o meu helicóptero. Aí eu fui com o intuito de ver o helicóptero, não de filmar. Uhum. Porque eu já conheço a W69, já voei, já pilotei um 69 junto com alguns amigos e tal. Eu acho que é um helicóptero espetacular. Acho que é o estado da arte. 139 ou 145? 139. Segue. Aí, você teve... Depois a gente vai falar sobre isso. Mas só para um resumo rápido. Então eu fui lá, fiz, e aí eu saquei o celular e falei, vou fazer um videozinho, vou falar que eu já tô no helicóptero do Luciano, até para registro meu. Eu ainda tô nessa transição do que é para mim e o que é para postar, né? Aí eu fui, postei, cara, postei anteontem, tá? Mais de 40 mil visualizações. O cara São tem uma projeção nacional muito grande. E assim, eu marquei ele, mas assim, ele não republicou, ele não compartilhou. Inclusive, eu fui audacioso de colocá-lo como collab. Mas não ele vai aceitar. Não que ele vai aceitar, mas vai que. Vai que, exato. E aí ele, nem colaborou. Eu falei, se ele colaborar com 8 milhões e 400 mil seguidores, eu acho que eu ganho 1 milhãozinho desses. Você vê, o cara tem uma projeção nacional absurda. Se então você for ver o engajamento desse cara, ele tem 8 milhões de seguidores, mas ele provavelmente atinge 50 milhões de contas todos os meses, ou mais do que isso. Sim. E que momento que o VHD falou, virei influenciador? Cara, eu comecei meu canal do YouTube em 2019. E o canal VHD, o intuito dele era ser um canal contando a vida do Vitor. Não era para contar o Vitor como piloto. É que o Vitor como piloto espontou demais porque era alguma coisa muito fora do comum naquela época. As pessoas faziam vlogs, mostravam o dia a dia. E era só louco, né? Não tinha ninguém muito diferente. Aí, do nada aparece um piloto de helicóptero contando o dia a dia dele. E quando eu postava coisas que não eram propriamente do âmbito de aviação, caiu o engajamento. Aí eu logo percebi, a galera quer ver o Vitor piloto. Entender ali como que é a vida do cara, eventualmente um pouco fora dentro da máquina, mas eles querem ver ali. E era um negócio bem diferente, tanto que, a gente está em 2026, toda hora tem gente no meu Instagram, me conta aí como que você filmava e como você gravava a sua voz. Cara, se passaram 10 anos. Então você imagina 10 anos atrás as pessoas não sabiam como que eu pegava a voz do fone e jogava no vídeo, entendeu? Que era complexo. Tipo, naquela época eu dava o REC na câmera, o REC no gravador, botava o gravador com a lapelinha dentro do meu fone e aí ele captava todas as coisas que eu tava falando ali no fone, né? Ainda é assim, né? Ainda é assim. É que hoje você tem dispositivos mais fáceis, que é esse sem fio e tal. O meu era o fiozinho, o gravadorzinho no bolso. Então era um monte de coisa, né? Era a GoPro, as câmeras da GoPro, a câmera de fora, a câmera de cima, a câmera não sei o quê. Sincar tudo com um fone e aí depois chegar na edição, jogar uma em cima da outra. Era mais trabalhoso. Hoje em dia você põe um celular, já está conectado, você dá REC e já está junto. Não, e hoje em dia você tem ferramenta de edição que você faz uma edição. Que assim, faz o sync sozinho. Então, era bem mais complexo e uma carga de trabalho maior para fazer. Mas, voltando, eu acho que foi o primeiro dia que eu fiz o vídeo lá do voando na chuva. Que sempre é uma dúvida das pessoas. Pode voar na chuva ou não pode voar na chuva? Você fez um vídeo recentemente sobre isso. Fiz. Eu fiz esse vídeo em 2016, foi meu primeiro vídeo do canal. E, cara, esse vídeo bateu, logo que eu soltei, 10, 15, 20 mil views e foi subindo. Hoje esse vídeo deve ter
posso estar falando besteira aqui, mas deve ter uns 500, 800 mil views. Um vídeo de 10 anos atrás. Filmado com uma GoPro 1, com bateria acabando. E essa, eu não tinha nem o gravador ainda. Sabe o que eu fiz? Peguei o iPhone, coloquei o plug dele no P2. Ele tem o fone e tem o negocinho que você fala. Eu enrolei o negocinho que eu falava dentro do negócio e captei por aqui gravando pelo áudio do iPhone. Arrojado. Se bobear, eu tenho essa gravação até hoje. Aqui. Arrojado. E... É disposição. E aí gravei, falando as coisas, não sei o que, e começou. E eu falei, cara, aí tem uma coisa. Só que antes disso, quando o Instagram tinha vídeos de 15 segundos, eu tô falando 2015, 2014, eu já gostava muito de filmar eu fazendo as coisas. Eu botei essa mesma GoPro, foi quando eu trouxe dos Estados Unidos, fiz um voo decolando do centro empresarial ali no Zona Sul de São Paulo, e tava indo para ele centro Morumbi com o Fox Alpha que eu voava. Era Fox Alpha. Robson R66. Isso, o primeiro R66 que eu voei. Prata, né? Era cinza. Cinza. Um cinzinha diferente. Eu decolei do centro empresarial ali perto da represa. Também quando vem aquela camadinha de fim de tarde, vem aquela névoa. Então eu decolei meio que nos últimos minutos para fechar e fui sentido ele centro Morumbi. Então você tem aqueles monte de prédios ali não é do Morumbi ali, ele é mais pro cemitério ali, da Paz. Panambi. Ali. Panambi. É isso aí. E tipo nessa de decolar, eu já fui passando meio que na frente dos prédios, tipo meio que do lado, meio que na mesma altura. Então ficou um vídeo bonito. Os vídeos nem eram verticais ainda, eles eram horizontais. E eu lembro que esse vídeo, mesmo com não tendo algoritmo de não sei o que, esse vídeo deu bastante view. Foi nesse vídeo que eu falei, cara, eu preciso investir tempo nisso, porque as pessoas estão curiosas para saber coisas como essas. E aí foi daí que nasceu o canal em 2016. E acho que foi dali que eu percebi e falei, cara, acho que agora as pessoas sabem quem eu sou. Vou fazer uma pergunta clássica que fazem para mim e devem fazer para você também. Você já passou algum perrengue na aviação? Qual foi o pior deles? Se você passou mais de um, né? Cara, eu poderia dizer que eu voei durante 10, 11 anos sem nenhum perrengue. Mas em 2016 eu passei um perrengão. Pouco, assim, já meus últimos voos ali, porque eu parei de voar profissionalmente em 2018. No meio de 2018. Que foi assim quando você assumiu. Quando eu roubei seu emprego, né? Na linha boa é mais ou menos isso, Pro campo de Marte inteiro é isso. Tomou meu emprego. Resumo. Eu tava voltando. Esse vídeo estava sendo gravado para um episódio do YouTube. Eu estava fazendo um voo pro nosso antigo amigo o Vitor Pessoa, lembra? Claro. Ele pediu para pegar uns amigos dele no aeroporto de Guarulhos e levar esse pessoal para Poços de Caldas. Era uma brasileira casada com um americano. E o americano sentou do meu lado, ela foi atrás, eu estava gravando o vídeo e tal. Só acontece, eu gravei tudo a ida para Guarulhos. E dali eu só ia gravar o vídeo até Poços de Caldas, mas eu não ia fazer nada referente ao vídeo. Eu só ia deixar registrado para fazer um time-lapse depois. Esse vídeo tá gravado, guardado, e foi, cara, acho que o ponto mais perto que eu passei de, infelizmente, dessa para uma melhor, e eu ia de graça, sem erro nenhum. Eu decolei de Guarulhos, peguei a rota ecológico e vim passando ali por dentro do Brás. Um helicóptero do Campo de Marte decolou, e aqui, quais eram as altitudes que ele teria que fazer? Ele decolaria, terminaria a perna de decolagem dele a 3.200, faria uma curva para a direita, 3.400, perna do vento, 3.600, ele cruzaria Marte para o outro lado, certo? Tô errado ou é mais ou menos isso até hoje? Você está falando da decolando da 1 no 2. Decolando da 1 no 2. Tá, curva direita, é isso aí. Isso aí. Tá certo os números. É 3.600, decola, curva direita, 3.600 pro de Perus. Isso. O que ele fez? Ele estava indo para que lado? Ele estava indo para o mesmo lado que eu ia, sentido Perus. Sentido Perus, então é isso aí. Só que ele terminou... abril, Perus. Ele terminou a decolagem dele a 2.700 e fez a curva. E eu vindo ali no Brás, a 2.900. Cara, ele terminou a perna para entrar na perna do vento dele, ele nem me viu, até hoje ele não sabe. Cara, juro, ele passou a uns 50 metros do helicóptero. A minha reação foi dar um puxão rápido assim. E você vê, se eu tivesse... E atrasou um pouquinho para decolar lá em Guarulhos. Eu ia decolar, o cara falou, não, aguarde um tempo. Assim, eu fico pensando, certas coisas não acontecem por acaso. Se eu tivesse 5, 10 segundos adiantado, teria ido eu, o cara do avião, todo mundo pro saco, caído lá embaixo, provavelmente matado alguém lá embaixo, a troco de nada.
Simplesmente... Só que acontece, como eu tava com um passageiro, a hora eu fiquei, assim, no jargão comum, eu fiquei full Pro Max pistola. Só que eu tava com um cara do lado e eu não queria deixar parecer para ele que o nosso espaço aéreo era uma nojeira bagunça, que cada um fazia o que queria. Ele falou, nossa, isso é normal? E falei, não é. Né? E não nosso espaço aéreo não Exato. É assim. Nosso espaço aéreo, inclusive, o Brasil é o único... São Paulo é a única cidade no mundo, a primeira pelo menos, a ter controle específico para helicóptero. Exato. E helicópteros e aviões vão separados aos montes aqui em São Paulo e não acontece, isso não é comum. Provavelmente era um cara de fora. Foi justamente o que eu tô falando. 10 anos voando, eu nunca tive um problema desse. Só que o cara, tipo, chegou, pisou dos Estados Unidos, o cara pisou no Brasil, tava fazendo uma puta experiência de fazer um voo, ele tava maravilhado com o tamanho da cidade. Ele falou, cara, eu nunca imaginei que tipo, ia ser tão grande. Ele falou, já viajei por vários lugares, já voei de helicóptero em vários lugares dos Estados Unidos. Ele falou, eu nunca vi uma cidade tão grande quanto essa. Eu não consigo ver o fim dela. E ele tava maravilhado. E eu não queria quebrar a vibe dele. Porque ele tava... Aí ele perguntou, isso é comum? Eu falei, cara, não. Eu falei, você me dá um minutinho? Quando eu isolei ele, a vontade era chamar a torre e falar, que esse filho da... E descascar. Só que eu não podia demonstrar isso pra ele, porque ia demonstrar que eu tava fora de controle. Eu falei, torre, o avião acabou de decolar, ele tem ciência aí da sua... não, ele tá... Eu falei, não, ele cruzou a perna do vento numa altitude errada, entrou na minha frente. Não, ele tava na altitude correta. Cara, eu tenho o vídeo, tá filmado no meu painel. Eu estava a 2.900, o que eu deveria estar a 3. Mas a gente sabe, quando a gente voa de helicópteros menores, geralmente os caras que voam de máquinas maiores, seja avião ou até helicópteros maiores, eles têm painéis muito grandes. Então eles não vêm muito para baixo, eles vêm para cima. Então o que eu prefiro muitas vezes? Voar um pouquinho mais baixo, porque pelo menos eu vejo os caras, né? Então eu garanto pelo menos a minha. Tanto que a altitude da Rota Marte passou para 3.100, era 3.200 nessa época. Na minha época, exato. A minha época era 3.200, eu já estava voando um pouco mais baixo para justamente, o cara simplesmente entrar na minha frente. E essa daí foi a vez que eu passei mais perto dessa para uma melhora assim e de graça. Eu tenho esse vídeo, depois eu te mostro. Nossa Senhora. O cara simplesmente apareceu na minha frente. Olha aí no painel, olha as altitudes, tudo. Meu Deus, e depois ele passa na proa ainda. Não, ele não olhou, ele não prestou atenção no que ele estava fazendo. Ele decolou da 1.2. Decolou, fez a curva 2.700 e entrou na perna do vento a menos de 2.900. Não, você viu, você olhou para ele. A minha visão periférica chamou a atenção de alguma coisa e foi nessa da reação de trazer pro lado. A galera pede um monte para eu soltar esse vídeo no YouTube. Do seu lado. JC. Não era. JC, é o nome dele. Ah, é? Você fez voo com esse cara? Já voei com ele. Eu não lembro o nome dele. Com ele e com a esposa. Isso. Ele é americano e a esposa é brasileira. Exato. Isso aí, casada, moram em Nova York, não sei. Exatamente. Caramba, JC, você sabe o nome dele? JC, eu não ia lembrar nunca o nome dele. Mas são muito simpáticos, inclusive. São muito simpáticos. Ele estava maravilhado com o voo, não ia estragar a vibe dele. Imagina, a gente tinha um voo até Poços Eles de Caldas. vêm uma vez por ano, Poços de Caldas, é isso aí. Imagina, eu ia levar o cara até Poços de Caldas, tinha mais tipo 1h e pouco de voo. Eu já ia estressar o voo logo no começo, acabar com o voo do cara. Sim. Bom. Passou perto ou não passou perto? Você já teve um susto assim? Lambeu, não passou perto. Não, nesse grau de proximidade, cara, eu acho que poucos pilotos tiveram. Porque eu acho que quem teve não voltou para contar. E na época o pessoal falou, solta esse vídeo no YouTube, solta esse vídeo no YouTube. Cara, na época, se eu soltasse esse vídeo no YouTube, ia saindo fantástico. Ia dar uma merda generalizada. Saiu no... Dá para ver o prefixo da aeronave, não? Do avião? Se der um zoomzão, dá. Você sabe, então, o prefixo da aeronave? Eu chuto de quem seja, mas eu não posso afirmar. Eu nunca fui atrás para saber. Até porque não é uma questão vingativa, é uma questão realmente de segurança. Até porque se de for voo, da pessoa que se for do lugar que eu tô pensando, diversas pessoas vão lá. Então não dá para saber, tipo, não é culpa do lugar especificamente, mas sim do piloto que estava em comando na hora. Sim. Bom, é normal também a gente levar gente famosa, né? Sim. Até helicóptero, acidente de helicóptero chama muita atenção porque quase sempre envolve alguém proeminente, uma pessoa famosa, uma pessoa conhecida, e aí é daí que sai a repercussão, né? Quando tem acidente. Quem que você já levou assim que foi muito famoso e pode ser uma pessoa que pode combinar com um famoso e uma admiração, ou um famoso que você não dá nem bola, e adicionalmente, se você pudesse escolher um grande famoso, uma pessoa assim, maravilha. Quem que você levaria com você?
Eu já levei a Larissa Manoela, né? Que é um fenômeno midiático aí do Brasil, que ela fez diversas novelas, trabalhou no SBT e tal. Fiz mais de alguns voos com ela, inclusive um dos primeiros voos que eu fiz com ela, ela inclusive namorava com o filho do cantor Leonardo lá, o João Guilherme, né? Alguma coisa assim. Voei com o Lucas Luco, que é um cantor, quem mais? Cara, voei com alguns cantores sertanejos já, um ou outro assim. Puta, cara, é que tem tanta... Já voei com o Celso Russomano, já voei com... Cara, que eu já voei com tanta gente que... Já não voei com o Nelsinho Piquet, já inclusive acabou virando meu amigo pessoal, a gente se fala direto. E fora a galera de YouTube, né? Porque eu fazia muito collab, trazendo a galera do YouTube que nunca teve acesso a helicóptero a voar. Voei, puta, a galera que era famosa na época, João do Meu Mundo Minha Vida... Puta, teve uma porrada de gente. O próprio Naldinho, que é um cara que é um fenômeno pra molecada hoje em dia. Voei também com ele. E quem você pudesse arrancar da história pra trazer no helicóptero com você? Aí só vem um nome na minha cabeça, que é Ayrton Senna, com certeza. Né? O fato de, infelizmente, não termos mais ele por aqui... Esse foi um privilégio para poucos. E o piloto que pode falar desse privilégio, inclusive pode ser também um convidado no futuro aqui do canal, é o Nelson Loureiro, né? Foi piloto... Já tentei bater papo com ele, conversar, mas ele é um cara reservado, né? Pelo menos o na Nelson? minha época. Ele é um cara bem reservado. Mas é uma pessoa muito legal. Mas deve ter sido muito legal. Sei que ele era um empregado, né? Mas ele deve ser muito legal ter tido a oportunidade de poder voar com um cara desse, porque eu acho que ele foi muito fora da curva em tudo que ele fez. No caso, o Ayrton Senna, né? Sim. Agora um ponto... da sua intimidade. Bora. Como é que foi para você sair da aviação profissional como piloto para galgar outros objetivos e seguir outros rumos? E por que isso? Em que momento que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Como é que foi para você? Como é que isso bate na sua intimidade? Porque eu sei que bate. Eu sou um cara que eu tento... Uma psicóloga uma vez falou pra mim que eu tento minimizar os meus sofrimentos muitas vezes. Eu tento passar por cima igual um trator, como se nada tivesse acontecido, e eu acredito piamente pra mim mesmo que nada aconteceu. Mas sim, eu em um dado momento, antes de eu trabalhar para a pessoa que eu trabalhei e você trabalha hoje, eu já não queria voltar mais para aviação. Eu queria ir para o lado do empreendedorismo. Antes de você trabalhar. Só que o que aconteceu? Para trabalhar para ele, eu vi uma oportunidade. Primeiramente, foi o Walter que indicou. Falou, cara, conheço um cara, XYZ, o cara é muito bom, muito responsável. Tem cara de novo, mas é um cara muito responsável. Tá, não sei e aí o quê. Depois ele falou de você. Exato. E daí falou uma outra pessoa e depois sobrou eu. É brincadeira. Essa é muito boa, essa piada era ótima. Eu devia ter pensado nela antes. Enfim, aí a gente foi conversar e eu vi ali uma oportunidade de aprender com ele. Eu não estava ali para... só prestar um serviço. Pelo salário. Eu estava porque eu amava o que eu fazia, que era pilotar helicóptero. Eu sabia que a operação dele era muito mais tranquila. E eu vi ali uma oportunidade de falar, cara, esse cara tem muito para me ensinar. Porque... por toda a história de vida dele, o que o cara fez, o tamanho dele, tipo assim, é muito legal. E eu me inspiro muito nessas histórias de sucesso. Então eu falei, cara, esse cara tem mais... eu tenho mais a aprender com ele do que ele imagina. E voltei para a aviação fazendo isso. Mas já não era a minha vontade. Mas sim, quando a coisa não saiu conforme programado nesse término. Então, eu sofri um pouco. Eu sofri porque, além de sofrer esse encerramento... porque eu quis fazer um encerramento leve. Acontece que foi um encerramento abrupto. Não era o que eu queria. Ele acabou se tornando um encerramento abrupto de tipo assim, uma queima de ponte. Tipo, não tinha mais passagem do lado para o outro. Falei, cara, agora não dá mais para voltar para trás. Agora eu tenho que seguir. E logo em seguida veio o outro problema, que era o outro empreendimento que eu tinha 100% meu. Que um era a minha carreira como piloto de helicóptero, que era eu e mais ninguém. E o segundo era o canal do YouTube que eu tinha feito, que eu sofri um problema de hackeamento. Hackearam o meu canal. Com qual idade isso? Cara, eu parei de voar com 30 e... você está com 37. E o canal veio com um problema no final de quando eu tinha 31. Então ali eu já comecei a sofrer um pouco de crise de identidade, porque eu era bom no que eu fazia, de fato.
eu era conhecido, as pessoas me conheciam não só como no âmbito profissional aqui, mas também no âmbito da internet. O VHD era o VHD. Não, a galera tira sarro, a galera digo, os pilotos, eu lembro naquela época, já tinha alguns, mas não sei se tinha WhatsApp ou se já tinha WhatsApp, mas as pessoas já criticavam, porque você aquele Joe das galáxias. Porque você nunca teve problema de falar o que você achava de você mesmo, né? Nunca teve falsa modéstia. Você falava, eu piloto bem e eu faço isso e faço aquilo. E às vezes eu falava para você, cara, mas cuidado, porque tem coisa que você fala que soa arrogante. Sim. E você não é um cara ruim, você não é um cara arrogante. Mas a forma como você coloca parece arrogante. Assim, eu falava isso para você, não falava? Eu falava, mas assim, quem me conhece na essência fala, ele não tá sendo arrogante, ele só tá falando isso porque é a verdade dele. Não, e realmente, a eu gente acho voou junto, você me deu instrução e até em alguns momentos, e assim, aprendi algumas coisas muito legais, e realmente, o VHD é um baita piloto, pilota muito bem, tem muito pé e mão. Só que pilotar não é só ter pé e mão. Exatamente. É uma combinação, até porque pilotar profissionalmente, que era o que me faltava nessa época. Como piloto profissional de alguém. É questão de postura, é questão de saber se colocar, saber o seu lugar, né? Tem toda essa questão. Cara, pensa só, eu era muito menino. Muito novo, você tá tipo doido. Assim, eu nem sei se dava pra exigir tanto... Eu tinha muita maturidade e a responsabilidade... Você tinha a vida inteira pela frente ainda. Não, sim, mas eu tô dizendo, eu tinha muita maturidade e responsabilidade de não fazer coisas que eu sabia que não cabiam a mim. Então, por exemplo, a gente viu vários amigos se perdendo, se matando e jogando gente contra a montanha, porque se achava, talvez uma prepotência de achar, eu consigo lidar com isso aqui. Eu sempre soube que aquilo eu não sabia lidar. Então eu nunca enfrentei um negócio que era maior que eu. Agora, fazer umas decolagens assim assado, fazer umas autorrotação sem motor, cara, eu passava o dia inteiro dentro do helicóptero. Aquilo pra mim era brincadeira de criança. Não, tipo você deu muita instrução. Tipo assim, o cara falava assim pra mim, o pessoal falava assim, quanto que você... Por quanto você toparia pra que eu te pagasse agora pra você desligar o motor e pousar aqui embaixo na pista? Eu falava, dá R$1 que a gente vai fazer agora. Eu fazia pela diversão, sabe? Fiz isso uma porrada de vezes. Fui na Robson um monte de vezes, assim, fazer isso. Então, pra mim, isso era muito natural. O que pra muitas vezes as pessoas talvez falava com arrogância, porque pra pessoa ela enxergava como aquilo com uma dificuldade muito grande. E pra mim não era. Então, tipo, voei um monte na escola como instrutor. Você fala, cara, eu me ferrei dentro desses helicópteros, dentro desses 22. Passei perigo, apuro, aluno querendo te matar, um monte de coisa. Pra chegar agora e vir tímido e tipo, não, né, eu tenho agora, tipo, cara, você voou, você se ferrou para aquilo, você correu risco de vida, largar sua família para trás com um monte de coisa para chegar aqui e ficar com vergonha de falar quantas horas eu tinha. Você compreende? E você era um cara público, você acabava se expondo e acabava falando. Eu sempre falei, às vezes quanto mais você fala, mais chance você tem de falar bobagem, né? É que assim... Mas assim, e a questão da autorrotação, eu acho que a nossa geração ainda super valorizou a autorrotação. Sim. Eu, como já entrei um pouco mais velho para a aviação, eu já não dava tanto valor, porque eu sabia que tinham muitas outras coisas que precisavam de atenção e de cuidado também antes da própria... Porque probabilisticamente... A gente perdeu muito mais amigos por outros motivos do que por falha de motor. Exato. Simples. Estatisticamente, o motor parar... Ainda mais esses motores a reação é 0,001%. E outra também, é aquele negócio, né? A gente... o negócio da autorrotação também era aquela habilidade do voar, né? Sim, então, tipo, o pé e mão, é o pé e mão. E eu gostava disso. Do mesmo jeito que eu gosto, por exemplo, de sentar num carro e extrair tudo que dá dele. Sim. Entendeu? Tipo assim, e eu sou meio aficionado nesse perfeccionismo do de atingir a perfeição da manobra. Né? Exato. E é isso que acho que... Esse é meu drive. É isso que me dá tesão de fazer. Então, tipo, óbvio, você fala assim, Vitor, você fez IFR, você sabe fazer um procedimento? Cara, até hoje eu não sei. Talvez eu tenha que estudar e fazer, mas assim, não era o que me dava tesão, entendeu? Então, acho que eu fiz muito isso, mas... Mas eu vou falar para você. Eu tinha essa mesma percepção. Eu escolhi o helicóptero porque eu sentia que parecia um jetpack. Assim, você se torna a máquina e você voa, você vai para cima, você vai para frente, você vai para trás, diferente do avião, Sim. que quem voa é a velocidade, né? O que faz o avião voar é a velocidade. Se não tem velocidade, você não comanda nada sem velocidade. O helicóptero não, sem velocidade você comanda.
Mas quando eu fui para o voo instrumento, para o bimotor, para o voo instrumento, cara, o gerenciamento do voo instrumento, ele é também espetacular. É um negócio, é uma experiência muito legal. Você merece ter essa oportunidade. Acho que o dia que eu tiver... Seria legal, hein? A gente pode combinar numa oportunidade de eu fazer um voo instrumento, eu te levar junto e a gente fazer essa... Desde que eu me aposentei, velho, todos os meus amigos da aviação que são pilotos sumiram, velho. Eu não recebi um convite em 10 anos pra fazer um voo. Não, você fez um outro, mas assim... Como, né? São Paulo é aquela loucura para se deslocar, às vezes não deu, mas eu acho que você fez uns 3 convites para fazer. Fiz, lá no começo eu fiz. Até porque assim, a gente também tem poucas oportunidades, né? Só quando tem manutenção, alguma coisa específica. E eu não estou voando uma aeronave instrumento também, no momento, né? Então... exatamente. Mas vamos lá. E eu sei que isso era uma coisa que você já tinha, inclusive, me pedido. Mas, só terminando o negócio, sim, eu sofri, tive uma crise de identidade ali, de tipo, porra, será que eu sou bom mesmo? Ou eu sou só bom naquilo? Será que eu sou um cara realmente como eu me vejo, um cara fora da curva, que faz isso, que faz aquilo, que corre atrás, que é ambicioso, quer fazer... eu tive esse momento. E esse momento foi doloroso pra caramba. E foi mais ou menos o mesmo momento que minha filha nasceu. Então, passei por uns momentos ali psicologicamente um pouco mais abalados. Aí, quando o pessoal lá hackeou meu canal e eu fiquei sem o canal, eu falei, cara, o que aconteceu? Eu dediquei meus últimos 10 anos para essas duas coisas em que eu simplesmente peguei, piquei e joguei pro lado. Então, assim, você fala, será que eu tô indo pro caminho certo? Então, você se questiona muito, né? Só que acho que a vida é feita de vários pontos, assim, né? Vários momentos em que você se encontra nesses vales, né? Esses pontos muito baixos, assim, juntam muitas coisas juntos que te trazem para um ponto muito baixo e você fala, cara, será que eu estou fazendo as coisas certas? Será que eu estou no caminho que eu deveria estar? E eu acho que é normal você se questionar, acho que faz parte do processo evolutivo do ser humano mesmo, de se questionar. Falar, cara, estou fazendo o negócio certo? Tem alguma coisa de errado que eu estou fazendo? Eu estou com uma visão distorcida sobre as coisas? Então, acho que você faz uma reflexão muito grande como ser humano para partir para um próximo estágio. Você ganha uma evolução de consciência mesmo. E aí eu passei por esse momento, em 2020 veio pandemia, um monte de coisa, mas não foi o que me bagunçou nem nada. E passei por isso e segui a vida. Sinto muita falta do voo. Sinto muita falta assim de ser dono do meu destino, de sentar numa máquina e, decolar, fazer uma decolagem, olhar os instrumentos. É literalmente ser dono do seu destino. Ali em cima, cara, tudo parece que o mundo tá ali à disposição para você, né? Aquelas coisas acontecem devagar ali embaixo, parece que é tudo uma maquete, tudo é bonito. E eu sinto falta disso, de ser esse meu senhor do meu tempo. Em compensação, todo o outro lado burocrático, lidar com o dono de aeronave, que eu não tinha o emocional para lidar, e isso é um outro ponto. Se eu for ver todos os meus chefes, eu tive basicamente os mesmos problemas com todos eles. Mas por quê? Era falta de posicionamento, era falta talvez de inteligência emocional, tinha algumas coisas. Por quê? Maturidade, eu tinha 28 anos. Não dá para cobrar tudo também, entendeu? Mas sim, tinha uns pontos ali que... Hoje você seria outro tipo de piloto? Cara, acho que hoje já beirando os 40, cara, uma postura total... Bom, você conseguiu ver essa transformação. Com certeza. Seria totalmente diferente. Então, aproveitando o gancho, o VHD de 18 anos, sabendo o que você sabe hoje... Cara, acho que tem algumas coisas. Primeiro, pro meu VHD de 18 anos eu falaria, compre Bitcoin. Eu não ia entender o que era isso, mas eu ia ter falado para ele, em 2008... Eu precisava de uma frase. 2008, fica atento a uma coisa chamada Bitcoin. Acabou. Compre tudo que você tiver nesse negócio. Compre 4 salários seus inteiros e deixe lá. E não mexa mais. E guarde as palavras de recuperação. Eu acredito que eu entendi mais ou menos um pouco desse jogo econômico. Eu demorei um pouco demais para entender isso. E nisso eu tive alguns tropeços. Eu sei que faz parte. Olhando para trás, parece que... Olhando para frente, parece que é tudo muito bagunçado. Olhando para trás, você entende que existiu ali uma... É o que o Steve Jobs falava, né? O connecting the dots, né? Olhando para trás, tudo faz sentido. Olhando para frente, não. Então, eu acho que eu falaria para o Vitor prestar um pouco mais atenção em algumas outras coisas. Eu estaria bem diferente no dia de hoje. E essa parte, me valorizar mais e ter mais inteligência emocional. Acho que isso me pouparia grandes preocupações e problemas que eu tive. Por exemplo, quando eu estava terminando o meu PC teórico,
faltando uma semana para as provas teóricas, para você se concluir no Aeroclube de São Paulo e fazer a banca da ANAC, estar apto para fazer a banca da ANAC, a minha ex terminou comigo. Eu fiquei um lixo, um bagaço. Tipo, se eu não me engano, acho que eu faltei por meio ponto em conhecimentos técnicos, que era a parte que era mais fácil para mim. Resumo, tive que fazer mais 4 meses de Aeroclube de São Paulo, vim para o Campo de Marte toda hora para fazer por causa de meio ponto, cara. Isso é uma coisa que me incomoda até hoje. E assim, eu fico pensando, cara, se eu tivesse no lugar dela, eu teria o mínimo de consciência de falar, cara, eu não quero mais estar com essa pessoa, mas eu vou esperar 2 semanas para conversar com ele, porque eu sei o momento que ele está de vida agora, eu sei que vai atrapalhar. Mas isso tudo por quê? Porque eu não tinha inteligência emocional. Talvez e nem ela, né? E nem ela. Agora, aproveitando que você falou de cripto, então, resumidamente, por 18 anos, o resto você resolvia de outra forma, né? Não, eu não arrependo muito de coisas que eu fiz na minha vida, não. Acho que eu só... Se eu pudesse dar um toque pro Vitor, voltar no tempo e encontrar o Vitor de 18 anos de novo, ela falar, compra Bitcoin. Só isso. E aproveitando, então, que você falou do cripto, o que te levou para o mundo da criptomoeda? Né? E aí você já pode também emendar na maior emoção. Você falou da emoção na aeronave, fala de uma emoção na criptomoeda. Cara, o que me fez levar para a cripto é o seguinte. É um pouco complexo, mas eu vou tentar explicar. Eu comecei a entender, principalmente o mercado brasileiro de ações, o mercado brasileiro como um todo, eu comecei a ver que era meio que uma coisa de mentira. Parece que é um teatro às vezes. Porque a moeda fiduciária, ela perde valor todos os dias. Então, tipo, por que as pessoas, na grande maioria, não compram Bitcoin? Eu não compro Bitcoin porque é muito volátil. Cara, o Bitcoin, nos últimos 7 anos, ele teve uma rentabilidade maior que 70% todos os anos seguidos. Sabe quando vai acontecer isso com o real? Nunca. O real, desde 94 para cá, ele perdeu quase 90% do poder de compra dele. E não existe a probabilidade dessa curva ficar ao contrário. Ele só vai perder cada vez mais até ele deixar de existir, como todas as nossas outras 10 moedas que a gente já teve. Cruzeiro real, Cruzeiro blá blá blá, e várias outras moedas que a gente teve. Réis, reais, teve tudo já. Cruzados, enfim. Cruzados novos, cruzados velhos. Exato. A gente basicamente gastou todos os nossos heróis nacionais nas notas das moedas antigas. Hoje o que a gente tem? Arara, Lobo-Guará, que é o que sobrou, porque já gastaram tudo. Então, quando eu comecei a entender esse processo do dinheiro, como ele funciona no mundo, se pegar o dólar, tudo bem, o dólar é uma moeda centenária, mas ela também já perdeu 90% do poder de compra dela. Antigamente, assiste o filme não é A Grande Aposta, é o filme do McDonald's. Sabe o filme do McDonald's, Sim. do Ray Kroc? Quanto que era no filme mostra. Um cheeseburger era 13 centavos, 6 centavos, você comprava com moedas. Sim. Hoje você vai no McDonald's, você gasta... 9 Homens e um Destino, filme de faroeste, você assistiu. Exato, você vê, ali você consegue ver o quanto o dólar perdeu de valor. E esse é o destino de todas as moedas fiduciárias. Porque para o governo é maravilhoso. O governo toma dívida sua hoje para te pagar daqui 10, 20 anos, quando o dinheiro estiver valendo bem menos. Aí eu falei, cara, mas isso não faz sentido, porque ou eles me derretem no meu poder de compra, ou eles me cobram imposto. Agora, os dois não dá. Olha o país que a gente vive hoje. No ano de 2024, a gente teve uma desvalorização do real de 20 e tantos por cento. Aí a galera fala, não, mas eu vou botar o dinheiro na Selic, porque está pagando 15%. Eu falo, meu amigo, rendendo 15%, você ainda está ficando 10% para trás perante ao mundo. Então, nessa hora eu falo, só eu estou vendo isso? Só eu estou percebendo isso? Não é possível. E aí o que acontece? Quais as outras saídas que você tem? Ouro. Beleza. Como que você vai montar sua riqueza em ouro montando na sua casa? Sua empregada vai mexer lá, cai uma mala de ouro. O cara entra dentro da tua casa e esquarteja a sua família inteira por causa de 100 mil reais. Quanto mais guardar barra de ouro. Entendeu? Então, é uma coisa pouco viável. Não dá para montar toda a riqueza da minha vida em barra de ouro. É um negócio complicado. Até porque também, vamos supor que um cara na Venezuela fez isso. E a hora que ele viu caindo tudo lá, como que ele fez para enfiar um monte de barra de ouro e sair do país? Não tem como. Evasão de divisa. Como você chega nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar com... A não ser que seja um cara muito forte politicamente, você não vai conseguir fazer isso. Então, eu vi no Bitcoin um ativo escasso, que a tendência dele é cada vez valorizar mais, que é o que a gente viu desde que ele lançou em 2008.
é um ativo escasso, que ele só sobe de valor. Falei, cara, tá aqui a solução que eu precisava. É um ativo que, na grande maioria, ele é deflacionário. Quando foi isso? Primeira vez que eu ouvi falar de Bitcoin foi ali em meados de 2015, 2016, mas a primeira vez que eu comprei efetivamente foi de 16 para 17 no primeiro boom que teve, que é onde ele bateu uma máxima de 60 mil reais. Qual que é o valor médio do seu Bitcoin, do que você tem hoje em cripto? Para deixar claro, Receita Federal, eu não tenho Bitcoin, é tudo uma grande mentira. Eu tenho só pequenas frações ali de 0,0, alguns satoshis lá atrás. Mas, cara, eu fiz compras. A primeira compra que eu fiz, eu comprei a 40 mil reais, comprei a 50 e poucos mil reais, comprei a 60. Aí ele foi lá para baixo. Aí, uma época, custou 6 mil reais. Dos 60 ele foi para 6, que era alguma coisa na época, a torno de $1.000, uma moeda. Só que ainda ali estava difícil de acreditar que aquilo um dia podia. Não era um frenesi, não era uma pirâmide das tulipas. Entendeu? Mas ali eu já comecei a me aprofundar no assunto e comecei a estudar. Dali para cá foi um processo de estudo de 10 anos. Então, hoje, a sabedoria que eu tenho foi porque começou lá em 2016. Mas, teve várias compras. Teve, assim, eu estou dizendo, quando eu falo compras, não é que eu comprei um Bitcoin inteiro a $20 mil, a $15 mil, a $7 mil, a $25 mil. Você compra frações, né? Não sei se você que está assistindo tem entendimento sobre isso, mas você compra até 8 casas decimais para lá. O que dá, sei lá, você consegue comprar uma fração do Bitcoin hoje com $50, R$60, R$80, Mesmo ele R$100. valendo $70 mil. Mesmo ele valendo $70 mil, você está comprando uma fração, entendeu? Um Bitcoin... Será que alguém vai assistir esse vídeo daqui a 10 anos e vai falar assim, nossa, eles estavam falando que o Bitcoin estava $70 mil? Por que você fez uma pergunta aí, no começo, quando a gente estava fazendo o briefing aqui, sobre se eu acho que já caiu no mercado de mainstream. Que acho que, na verdade, essa pergunta está mais para trás, mas eu já vou adiantar ela. Não acho que está no mercado de mainstream. Hoje, tem menos usuários de Bitcoin do que a gente teve na bolha do .com da internet em 2003. Você acha que em 2003 tinha bastante gente usando a internet? Comparado com o que tem hoje? Nada. Então, é aí o ponto que a gente vai chegar. Eu acho que ninguém está usando ainda. Porque as pessoas enxergam apenas como um ativo de especulação. Elas não entendem como uma reserva de valor. Mas tem muitas coisas aí em volta, em torno desse debate, que tem a ver, inclusive, com a própria evolução da tecnologia, do blockchain, né? E da capacidade de você minerar mais, de você expandir, porque é exponencial, o avanço tecnológico é exponencial. Talvez em 2010, quando você falava no blockchain, você pensava numa limitação de crescimento por conta da tecnologia que você tinha em 2010. E até né? E hoje é exponencial. Por falta de conhecimento, como que eu armazeno isso, onde eu guardo, que é muito comum você ver a galera lá atrás que comprou em 2008, comprou em 2010, comprou em 2012, perdeu o pendrive, perdeu as palavras de recuperação, o próprio vinheteiro aconteceu isso, guardando umas partituras lá, a mina jogou fora. Então assim, já hoje, já tem muito, eu te indiquei hard wallet para comprar, tem diversos vídeos explicando com cada hard wallet como é que faz. Até agora eu não consegui transferir ativo para hard wallet. Tá lá, na caixa ainda. Mas eu vou dar para você, vou falar para você, faz para mim esse troço. Eu já tô velho já para isso. Mas eu entendo, o user experience ainda é um negócio muito difícil. Eu não sou nenhum pra gente, hacker. Da geração, que é uma geração que de certa forma pegou essa transição, né? Você imagina para os pais da gente. Exato, meu pai não entende até hoje. Eu já expliquei 10 vezes para ele, ele não consegue entender. E eu sei que ele não vai conseguir entender. Ele abstrato. A cada vez que eu explico, ele entende um pouquinho mais, mas ainda não está profundo o entendimento dele. Mas, resumo, hoje acho que 3% da população mundial usa Bitcoin. Tem um poder enorme de crescimento ainda. E eu não sei se você sabe, eles estão querendo transformar todo o mercado de Nasdaq, S&P 500, um monte de coisa, tudo em uma blockchain que vai ficar aberta 24 horas. E adivinha qual a rede que eles vão usar? Do Ethereum. Então tem uma baita oportunidade para a galera aí para fazer dinheiro daqui os próximos 10, 15 anos. Então transferir tudo para Ethereum. Não transferir tudo para Ethereum, mas se eu fosse escolher algumas moedas, eu escolheria as principais blockchains. Bitcoin, Solana e Ethereum. E colocaria ali e distribuiria. Você já respondeu até uma pergunta que eu vou fazer depois. Sim. Bom, essa tua resposta acho que já me diz um pouquinho, mas não precisou. Quando a gente vai poder comprar uma aeronave com Bitcoin? Cara, hoje já é possível comprar. Eu já recebi oferta de comprador querendo fazer a compra da aeronave, a aquisição com o SDT.
Aí a resposta que o vendedor dá é óbvia. Converte em reais e compra a aeronave. Que eu acho a maior imbecilidade do mundo, mas tudo bem. Porque você vai pegar um pote de alguma coisa que vale alguma coisa, que é o SDT pareado em dólar, e vai transformar em real, que é um pote de merda, de cavalo. que a cada dia perde mais valor e só vai continuar perdendo valor. É só a gente assistir nossa política. Você acha que existe alguma chance de dar certo? Você acha que alguma chance do Banco Central reverter a história? Não. Então, assim, pra mim é uma imbecilidade, que nem o pessoal fala, sei lá, tava conversando esses dias, alguém falou assim, não sei o que, comprar um carro e tal. Hoje dá pra comprar. Então, tipo, você tem vários meios de conversão. Porra, se a gente quiser agora, obviamente, uma aeronave, que eu não tenho esse dinheiro hoje em caixa pra comprar uma aeronave. Mas, eventualmente, sei lá, comprar um carro? Porra, Diogo, você quer vender seu carro? Quanto você quer? Eu quero 150 mil reais, que daria alguma coisa em torno aí, talvez, de uns 25 mil dólares? Não, mais 25, 27 mil dólares. Quanto? Vamos supor que seu carro valesse 150 mil reais. Sim. Então, em dólar hoje, daria o quê? Uns 25, 27 mil dólares. Exatamente. 30, 35 mil dólares. Cara, eu te mandaria esse dinheiro em um SDT, que é uma moeda lastreada no dólar, ela não vai variar, amanhã ela não vai estar valendo mais, não vai estar valendo menos, ela vai estar valendo $1. E esse lastro existe. A USDT, a maioria, é uma das empresas mais rentáveis do mundo. Eles têm 140 funcionários, eles distribuem a riqueza absurda deles para esses 140 funcionários, porque o que eles fazem? Para ele poder soltar um SDT no mercado, ele compra um dólar real e investe na dívida americana, que vai receber agora, no atual momento, alguma coisa em torno de 4% ao ano. Então é isso que ele faz. Então ele fica lastreando e recebendo um dividendo absurdo. Só que hoje eles têm um market cap de, sei lá, posso estar falando besteira, tá? Mas quase um tri. Não. 160 bilhões? Sei lá, alguma coisa muito gigantesca. São números astronômicos. Daqui a pouco eu confirmo aqui para ter certeza. Então, assim, dá. Se você quiser fazer diretamente em blockchains, é possível. Mas a gente tem uma restrição, acho que no Brasil. É questão jurídica. E não só isso, é questão fiscal. Porque o cara que está comprando com o SDT ou o cara que está vendendo, ele vai ter que declarar isso para a Receita Federal. Né? Então, vai ter que declarar isso, Vitor. Dependendo do tamanho que ele for, tipo, sei lá, ele tem uma. Não, porque ele pagou X nos Estados Unidos e etc. Entra como doação, sei lá. Mas na Receita, quando você compra uma aeronave no Brasil, você precisa. É igual o recibo de um carro. Você vende um carro, você tem que assinar o recibo. Não, tudo bem. Dizendo por quanto você vendeu o seu carro. E depois isso tem que bater com o seu imposto de renda. É a mesma coisa. Mas vamos supor que se você compra um SDT, um carro. Você vai ter que converter isso para moeda corrente nacional e declarar isso. Você entendeu? Sim, mas por exemplo, o que eu estou dizendo, sei lá, nada me proíbe de, por exemplo, eu ter um ativo que vale $1 milhão e, sei lá, eu quiser vender ele por 100 mil para você. Alguém me proíbe de fazer isso? Mas está vendendo muito abaixo do mercado. Mas eu quero vender. Certo? Não é assim que as pessoas vendem imóveis até hoje? O imóvel vale $2 milhões, o cara vende por 1 milhão ou 800 mil e a outra parte entra por fora. A galera faz muito isso. Então, nada me proíbe de, por exemplo, se eu quiser doar o meu bem para você. Óbvio, doar um jato, um helicóptero, fica um pouco suspeito. Qual que é a ligação que tem com esse cara e tal. Mas não é bem assim. Você pode fazer isso com um parente, você pode fazer isso para um filho, entre Exato. pai e filho. Mas você fazer isso com uma pessoa que não tem essa relação, esse vínculo, já levanta suspeita. Mas o que pode ser feito, por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, eu vejo, né, uma das coisas que talvez me deu essa visão foi justamente conviver na aviação. Porque eu via a galera voando de helicóptero para lá e para cá, aí pega esse cara aqui, deixa ele em Guarulhos, porque ele vai subir num Global 6000 e ele vai para Cannes, na casa da prima, e de lá ele vai passar uns dias na Grécia. Tipo, isso expandiu muito o meu horizonte do que era vida, do que era mundo. E eu comecei a ver essa galera fazendo e assim, se o cara não quiser pagar imposto, ele não paga. Não paga. Ele paga, sei lá, ele pega essa aeronave, transfere essa aeronave para uma das holdings que ele tem lá nas Bahamas ou em San Martin, ou seja lá o que for. De lá ele transfere para outra holding que está ligada de alguma forma. O cara põe ele no quadro societário com 1%. Você tem... Mas é aí que mora a ilusão do pobre, coitado, do brasileiro, de achar que aumentar imposto para o rico vai pagar mais imposto. Né? Mas é porque ele simplesmente não tem conhecimento de como funcionam as coisas. E o cara quer palpitar sem saber o que ele está falando. Mas enfim, eu estou dizendo, dá para acontecer a transação? Dá para acontecer a transação. Mas eu quero receber em dinheiro em real. Sim, tem como fazer também. Tem vários meios de pagamento hoje que vão te cobrar aí
2, 3% para trazer esse dinheiro para cá. Esse dinheiro vai cair na conta ou dele ou da pessoa que está sendo paga. É óbvio que movimentações desse calibre teria que ser uma coisa um pouco mais pensada, em um fluxo financeiro que não chamasse talvez tanta atenção, porque o cara teria que justificar esse lastro. Porque hoje essas transações entre entrada e saída de criptomoeda não só por corretoras acontecem, mas acontecem também por meios de pagamento. E os meios de pagamento, eles não trabalham muito bem com o que entra, é meio que um balanço. Quanto entrou, quanto saiu, está mais ou menos ali, é mais ou menos o que ele reporta. Então, se for um meio de pagamento que gira muito dinheiro, que eventualmente possa fazer isso, que eu conheço alguns, cara, daria para fazer tranquilamente. Por exemplo, hoje, o pessoal fala, mas eu vou ter Bitcoin para quê? Se eu não vou conseguir gastar ele. Cara, quem fala isso não tem conhecimento do que está falando. Sim. Hoje você tem plataformas no meio cripto que eu chego lá e falo assim, eu tenho um Bitcoin. Um Bitcoin hoje deve estar valendo alguma coisa em torno de $70 mil, subiu um pouquinho ali. $70 mil dá em torno aí hoje talvez de uns 400, 450 mil reais, talvez, é isso? Mais ou menos isso. Então, beleza. 420. Então, vamos supor que eu quero comprar um carro que custe 250 ou um bem que custe 250 mil. Eu pego esse Bitcoin, atrelo ele nessa blockchain, que ela é um DeFi, que é finanças descentralizadas. Então, eu dou ela como garantia e eu tomo uma dívida dela. Então, eu dei, sei lá, 450 mil reais de dívida, peguei 250 e vou pagar lá 5, 6, 7% ao ano pegando o SDT emprestado, transfiro esse dinheiro para o Brasil, pago o cara aqui, uso bem e tal, não sei o quê, daqui 6 meses eu não quero mais, vendo ele, tiro o dinheiro de volta, ponho lá de volta, cubro, o que faltou eu abato e está tudo certo. Então, o Bitcoin, ele pode ser uma moeda como funciona muito nos Estados Unidos, as pessoas usam como colateral. Você, sei lá, você pega lá os Rothschilds, lá, os Rockefeller, eles não usam dinheiro de aplicação, eles tomam dívida, porque dívida não paga imposto, entendeu? Sim. Então, de novo, entra no mesmo negócio. O cara que tem conhecimento, que tem dinheiro, se ele não quiser, ele não paga. Porque ele tem 1000 meios e tem vários lugares no planeta que estão dispostos a fazer um negócio de uma forma diferente. E esse espectro todo de valor, de reserva de valor e tudo mais, tem alguma relação com a tua entrada no meio dos relógios? Também. Também porque... Primeiro que assim, né? Eu sou um cara muito... Eu sou taurino, né? Então eu sou um cara muito tradicional, se falando de gostos. Clássico. Cara, eu sou um homem, eu gosto de carro, eu gosto de mulher, eu gosto de... Se você não gosta de futebol, gosta de corrida, entendeu? Se não gosta, eu gosto de helicóptero, tudo que um homem normal gosta, eu gosto de máquina, eu gosto de brinquedo eu sou uma criança, eu sou um adulto que gosta de criança. Qual que é os brinquedos de uma criança? Carrinho, avião, helicóptero, relógio, coisa que o homem gosta. Eu sempre gostei de relógio, né? A pessoa fala, agora você entrou na onda porque tá todo mundo falando de relógio agora. Eu falei, negativo. Pode ver meus vídeos em 2012, 2016. Todos os vídeos eu tô com um relógio no braço. Que é óbvio que a gente tá falando de outro Vitor. Eu não tava usando um Rolex de 100 pau. Tava usando, sei lá, um Michael Kors que eu paguei $500, que eu fui viajar e também não tinha conhecimento. Usava muito Fashion Watch, Tommy Hilfiger, Michael Kors, Diesel, né? Eu tenho esse relógio até hoje lá, que é também para lembrar de onde eu vim. E, eventualmente, também, quando eu comecei a entender um pouco mais, eu lembro que um dos meus chefes tinha um Hublot do Ayrton Senna. Na época que a Hublot era a Hublot, né? Aquela época daquelas caixas grandes e tal. A gente teve um momento que tava um puta hype, assim, a Hublot. Hoje em dia ela não tem muita identidade, não é uma marca muito falada. É uma marca de emergente, assim, digamos. Sim. E eu falei, porra, que relógio bonito do Ayrton Senna, sou apaixonado pelo Ayrton Senna, a história do Ayrton Senna, tal, não sei o quê. Ele, pô, você gostou? Gostou. Aí ele veio e me deu uma réplica igual a dele. Só que era quartzo, né? Uma máquina quartzo, a dele era um original. E eu fui ver esse relógio esse Big Ben hoje em dia, ele é um relógio de mais ou menos uns $90 mil. Tipo assim, não é inacessível perto do que já foi um dia. Na época, eu acho que era um relógio de 400 pau na época. Então ele perdeu muito valor, esse relógio. Mas eu sempre gostei de relógio. E, cara, entendendo um pouco mais como que as pessoas transitam, como é que funciona esse mercado e em várias frentes, né? Primeiro de segurar valor, segundo de evasão. Porque eu penso o seguinte, pela lei brasileira, eu posso chegar no aeroporto portando o meu relógio de uso, mesmo que ele seja novo, mesmo que a caixa esteja... Pode ser que dê um probleminha, mas existe jurisdição para isso. Na lei, um objeto pessoal eu posso. Uma câmera fotográfica, um computador, um relógio. Se o relógio custa R$10 ou custa 100 milhões de reais, é o seu relógio e acabou.
Então, o que acontece? Tem muito cara lá fora que gira empresa. Brasil, Estados Unidos, Europa, um monte de coisa. Qual que é um dos meios dele trazer dinheiro para o Brasil? Ele compra um Richard Mille lá de 2 milhões de reais, põe no braço, traz para cá. Ele trouxe R$1 milhão sem pagar imposto. É uma loucura pensar que um relógio custa 2 milhões de reais, 3 milhões de reais, 5 milhões de reais, 10 milhões de reais. Tem vários. Vitor também ensina como você fazer evasão de dinheiro. Não, eu tô explicando da forma mais transparente possível. Sim, eu sei. O que as pessoas fazem. Entendeu? Porque não é só porque o cara que vai ouvir e vai falar, nossa, como esse cara é imbecil. Eu fiz um vídeo sobre o acionamento da R66, colocaram a culpa em mim, porque o rapaz lá tentou acionar e caiu de noite com o helicóptero. Se for assim, eu também tenho, já fiz um monte. Não, qual que é o ponto? O que eu quero dizer? Nem sempre a visão de mundo que você enxerga é a única que tem, entendeu? Porque as pessoas... O cara tá vendo do outro lado, mas esse negócio de pagar 100 mil no relógio é um imbecil. Mas, na verdade, existe toda uma história por trás. Não, inclusive, o Thiago Tecar fez um vídeo que eu acho que estourou. Foi um vídeo que teve muita repercussão no YouTube dele negociando os relógios. E eu achei interessante. Eu assisti o vídeo. Eu achei interessante porque ele tá com um vendedor lá e eles falam sobre como... o cara precifica, por que compra mais... o cara tem, na loja da Rolex não tem. Uhum. E ele é um cara que mostra muito esse lado do ascendente. Né? Ele conquistando certas coisas. Mas uma coisa muito legal que ele falou, e que eu acho que você vai concordar, é que o relógio ele também é para aquele cara que assim, já resolveu... não pode ser para o cara que está devendo para alguém, que não pode ser para o cara que está deixando faltar coisa em casa para a família para ficar destilando de relógio. Né? Não. Até porque não faz nenhum sentido. Né? Eu sou muito eu sou muito uma pessoa que eu não fico tendo as coisas por status. É óbvio que o status vem junto, mas eu compro muito pelo entusiasmo da parada. Porque, cara, você já abriu um negócio desse e viu por dentro? Cara, é uma peça de arte absurda, é um nível de finesse para fazer o negócio funcionar. A precisão, né? A precisão. É uma máquina, como é um carro, como é um helicóptero, como é um avião. Do mesmo jeito que eu aprecio todas essas coisas, porque você fala, cara, o ser humano fez um negócio que voa. O avião até que é menos coisa, mas um helicóptero é um monte de peça girando numa temperatura altíssima, banhada a óleo, esperando uma para ter fadiga. Entendeu? É isso que é o helicóptero, é uma peça gigante. Cara, esses relógios é isso. São milhares de pecinhas mexendo com uma precisão incrível que te dá o tempo. Então, é muito encantador. E além disso, tem toda a história que, por escassez, tem ágil, pessoas ganham dinheiro com isso. Perdem enfim, também, né? Porque perdem você falou, também, tinha relógio de 400 mil reais que hoje vale 90. Exato, por exemplo, se a gente for ver... Se o cara fez isso como reserva de valor, ele se lascou, né? Se eu for ver, por exemplo, um cara que comprou um R66 em 2012, certo? O cara vendeu agora. Ele ganhou dinheiro? Com certeza. Sim, nominalmente. Só que Sim. se a gente for botar a inflação, um monte de coisa, talvez ele empatou. Mas pelo menos ele não perdeu dinheiro. Sim. Entendeu? Então, às vezes tem muito isso. O relógio também. O cara fala, comprei um Rolex em tanto por 60 mil, vendi agora por 100. Fala, tá, com 100 hoje, você compra a mesma coisa que você comprava com 60 antes? Não compra mais. Porque agora o que custava um apartamento que custava 60 mil antes, agora custa 180. Então, não é que você perdeu valor. Não é que você ganhou dinheiro, mas talvez você perdeu menos do que você perderia, por exemplo, se você comprasse um carro. Que daí você ia pagar IPVA, seguro, um monte de coisa, o carro é 100% do valor de imposto, que daí é um negócio muito pior. Que é o que o brasileiro é apaixonado por carro, né? Justamente. Não, inclusive, a aviação é uma coisa que eu costumo dizer, né? Isso eu bato muito. Ninguém perde dinheiro com aeronave. Por ser dolarizado, isso é muito bom. bom. Não perde, porque tá lastreado numa moeda forte. Uma reserva em moeda forte, né? Então, e é um ativo, e o legal, né? É um ativo global, assim como é o relógio. Global e líquido, né? Exato. Muita liquidez. Essa é mais uma das coisas que eu gosto do relógio também. O pessoal fala assim, o que é mais negócio? Comprar um relógio de 100 mil, um Rolex de 100 mil ou comprar um carro de 100 mil? Para 98% das pessoas do Brasil que não entendem, o que o cara vai falar? É um carro, óbvio. Um relógio eu não põe minha família dentro e levo para o Rio de Janeiro. Quanto tempo você vende o teu relógio, por exemplo? Esse relógio que você está usando. Se você falar agora, eu quero vender meu relógio. Cara... Qual a liquidez dele? É rápida. Se você botar na mão das pessoas certas que tem ali um público que vende, você vende no mesmo dia. Se você não estiver disposto principalmente por preço, negociação, ainda mais se você fizer o famoso picadinho, 4... Cara,
eu vendo ele para você agora, dependendo da condição que eu fizer. Se eu falar para você, paga em 10 sem juros, você vai falar, puta, vou pegar. Porque eu pago 2 prestações para ele, vejo algum outro aqui, pego um se você tiver, por exemplo, uma informação privilegiada como eu tenho. Eu ainda estou naquela fase que eu estou devendo para os outros, ainda não dá para comprar em 10 parcelas. Informação privilegiada, por exemplo, que eu sei que esse modelo a Rolex não vai fazer mais e ele provavelmente vai ganhar preço nos próximos meses, anos. Se você soubesse disso, você fala, beleza, quanto você quer? Cara, você ia arrumar um jeito de arrumar esse dinheiro, mas você ia vender por 15 mais ali na frente. Entendeu? Sim. Bom, vamos passar um pouquinho agora para carro. Tá, vamos. Quem te conhece sabe que você gosta de carro, Sim, né? Pouquinho. Bom, o que você está dirigindo hoje? Cara, hoje eu tô uma regra para vocês. Relógio caro, carro barato. Deixa eu chamar atenção. Não faça de meter um relógio caro com um carro que chama atenção também, que é cagada. Vai dar ruim. A gente já viu esse... Lembra do cara da Lamborghini? Sim. O cara foi roubado. O cara tá de um Rolex no Lamborghini, tá aqui dentro de São Paulo, é demais, né? Tô de Honda Fit. Não, tá hoje. Você tá dirigindo um Honda Fit, você veio pra cá de Honda Fit. eu tenho Mas o que você tem na garagem? Eu tenho um Civic Type R. Esse é talvez um dos maiores símbolos do que eu estava falando, que eu não ligo para status. Porque se eu ligasse para status, é o mesmo preço de comprar uma Porsche. Eu tinha comprado uma Porsche para me aparecer. Eu comprei o carro porque eu tenho tesão em dirigir ele. Ele me proporciona uma experiência de dirigibilidade muito diferente. Aí a Honda devia descobrir essa tua... Porque você é aliás, a Honda sabe disso, né? Tanto que você teve A Honda sabe. Você teve um privilégio, vamos dizer assim. Não com a Honda, ela acho que você conseguiu pegar um dos primeiros, alguma coisa assim, não foi? Conta essa história aí pra gente. Eu tive uma relação com a Honda durante muito tempo, desde ali de 2016. Fazia muito conteúdo e mostrava os carros de lançamentos deles. E o outro carro que eu tive, o Civic SI que eu tive, eu dirigi ele no lançamento e ele foi oferecido para mim uns 6 meses depois para que eu comprasse. Era o carro de frota, todo mundo gravou, usou, eu gostei porque tinha uma história o carro. Todos os influenciadores automotivos, jornalistas, um monte de coisa dirigiram aquele carro. E eu tive esse carro, quando eu gosto do carro, eu fico 1 ano. Quando eu gosto muito do carro, eu fico 2 anos. Com esse carro, eu fiquei 5. Então, você já imagina o quanto eu gostava dele. E aí, eu só vendi realmente porque saiu o outro modelo, que era ainda melhor. Era a primeira vez que veio para o Brasil importação oficial, o Civic Type R. Eu falei, cara, eu quero esse. Porque é o Civic SI, que é uma misturinha entre um carro com conforto e um carro com esportividade, e o Type R. O Type R é o topo da linha, tanto que não precisava nem chamar Civic. Ele usa mesmo a fronte, mas no motor não é igual, o câmbio não é igual, a caixa de direção não é igual, a suspensão não é igual, o freio não é igual, nada é igual. Então, só leva o nome. Até porque o que ele faz é digno assim, de Porsche. As pessoas podem achar que é exagero da minha parte, mas não é. Ele é o recordista de tração dianteira de Nürburgring. Se você for ver vários... Nürburgring é aquela pista na Alemanha, super famosa. Não só de Nürburgring, como também de Suzuka no Japão. Pra você ter uma ideia, tudo bem que são carros de épocas diferentes. O Civic Type R que eu tenho bateu o tempo de volta de uma Ferrari F40. Tudo bem, a gente está falando de um carro de 1988. Mas foi a obra-prima do Enzo Ferrari. Sim. Que leva um motor V8 biturbo de 420 cavalos. Ele não tem 400 cavalos, ele tem 300 e é um carro de tração dianteira. Então você imagina o quanto o carro é rápido, entendeu? É nesse sentido. Então ele me proporciona uma parada que para eu teria que ter um carro de 1,5 milhão. E qual é o seu próximo target nessa área? Uma Porsche, mas eu não quero uma Porsche nova por status. Eu quero uma Porsche vintage, assim, antiga, porque eu também vi um mercado aí que a galera ganha muito dinheiro com carro antigo. É aquela que você posta sempre, a cinzinha conversível? A cinzinha conversível eu já tenho. É uma Porsche... É uma Boxster. É uma Boxster. Você comprou ela? Comprei. Eu tenho nos Estados Unidos já faz mais ou menos uns 10 meses. Mas ali foi um pouco de emoção. Foi um pouco de... Acho que eu lembro até quando você comprou. Então. Você postou. Foi em abril do ano passado. Vai fazer quase... Você a viu lá no evento e tal, ficou todo entusiasmado, apaixonado. Aquilo ali foi a história que eu comprei. Ali já era minha. Ela já era minha. O que eu contei? Eu estava entrando no voo e eu tinha visto esse cara que vende carro lá comprando uma para um cliente dele. Eu falei, cara, que legalzinho esse carro. Pô, é difícil de achar uma novinha assim. Ele falou, cara, você quer uma? Eu acho para você. Eu falei, quanto custa isso aí? Ele, uns 7, 8 mil dólares. De graça. O que eu compro com esse valor aqui no Brasil? E outra, toda hora eu tô lá, tô indo 4, 5 vezes por ano para lá, com as coisas lá que estão rolando lá.
Aí eu falei, cara, acha uma boa pra mim. Aí ele achou uma impecável. Ela é muito nova, ela tem milhagem, porque nos Estados Unidos eles rodam muito, o carro é do Texas, então eles rodam pra caramba. Mas o carro é muito novo, não tem detalhe no carro, o carro é muito zero e muito bem cuidado. Aí eu acabei, ela foi um pouquinho mais cara, não me lembro agora exatamente quanto que foi. E aí eu comprei, só que eu não queria também sair contando a 4 ventos. Até porque, velho, eu não comprei pra contar pros outros. E outra também, né? Senão vem aquela coisa, né? O cara tá lá, me presta a Porsche aí, e é um carro velho. Então ele esconde, na verdade, não é porque um carro, não quer ostentar. Velho. Não dá pra não emprestar pra ninguém. Não é um carro que dá pra deixar todo mundo dirigir. Não dá. Eu deixei amigo meu dirigir, errou marcha, deu tranco no coisa, estragou o coxinho. Porque é um carro, o carro tem 30 anos já. Tipo, o carro é 99, entendeu? Então, não é pra todo mundo. Então, eu fiz uma historinha ali. Ó, que legal, que eu tô dirigindo aqui e me emprestaram. Emprestaram porra nenhuma, era meu. Sabe o episódio do Chaves, do Churros? Churros, o Seu Madruga fala assim, Chaves, cuida da barraca pra mim. Aí ele chega lá e fala, Seu Madruga, por favor, vende o churros. Aí ele ia pro outro lado lá, por que foi? Que foi? Que é? Tá aqui, era eu me emprestando a Porsche pra mim. Você falou aí de negócio lá fora, então agora emenda, aproveita, explica melhor isso aí. E, inclusive, parece que tem oportunidade de você inclusive, enfim, você convida, né, os seus seguidores também, se alguém tiver interesse em investir nesses negócios, também você tem essa... Eu basicamente mostro o que eu tô fazendo e falo, cara, se você tiver interesse nisso, me avisa. E, tipo assim, eu não ofereço nada pra ninguém. Isso, cara, às vezes é uma coisa que tá no radar do cara, o cara fala, puta, tá aí o que eu tava esperando. Então eu mostro, mas no resumo, com essa minha vida de investidor, não só de criptomoedas, mas de olhar mercado americano, de entender como é que funciona e tal, e entender como é que funciona a questão do dinheiro, e eu vendo que o real perde muito mais valor que o dólar, e entendendo que o mercado de lá é muito maior para tudo, seja para o mercado de carro, imobiliário e tudo, falei, cara, acho que tá chegando a hora de eu me expor a isso. Como, se for depender do meu pai, ou da minha mãe, ou da minha irmã, ou de qualquer pessoa, isso nunca vai acontecer, eu sei que isso tem que partir de mim. E aí... Conheci algumas pessoas, fiquei muito próximo do Rodolfo, do Vamos para a Bolsa, e depois virou Vamos para Cripto. Ele também fez essa pivotagem do mercado tradicional para o mercado de cripto. E ele conheceu um cara que construía casa lá. Ele explicou mais ou menos como é que funcionava o processo. E quando a gente chegou... Casa na Flórida. Isso, construção de casas de baixo padrão, que seria uma classe média de entrada lá. Que são fantásticas. É uma casa animal para um brasileiro aqui, né? Casa com ar-condicionado central, 3 quartos, sendo que um é suíte com 2 chuveiros, 2 pias. Tipo, isso é a casa de entrada deles lá. Com vaga para 4 carros, 2 fechados. Aqui é casa de condomínio de alto padrão, né? Exato. Tipo, você consegue colocar 2 carros dentro da garagem e 4 do lado de fora. Fora o quintal que você tem e tudo. Então... É que lá a questão do ar-condicionado central também é por conta de lá é muito quente. Se você deixa desligado, a casa mofa. Mas bem legal, com estrutura para furacão e tudo mais. E aí a gente chegou lá, viu isso aí, ele explicou mais ou menos como é que estava, mostrou como o mercado imobiliário estava muito aquecido lá, e principalmente em algumas regiões, que é onde a gente constrói, que é em Northport. No atual momento, como a taxa de juros deles estão mais altas e tal, esse mercado não está tão aquecido, mas agora tem uma outra... probabilidade que são casas de médio e alto padrão, porque daí acontece a mesma coisa que no Brasil. O pobre não tem o crédito e qualquer 200, 300, 500 dólares que vai mudar na conta dele por conta da taxa de juros, ele deixa de comprar. Já o rico, que tem lastro, que tem um monte de coisa, ele não vai deixar de comprar uma casa que é o sonho dele, que ele achou no lugar, que está na posição específica do lago, que ele consegue ter um deck virado para o lago para ele andar com o barco, um monte de coisa, não vai deixar de comprar casa por causa disso. Então ele vai e compra. Então a gente está... mesclando um pouquinho agora, mudou um pouco o perfil da construção. A gente está com tanto as partes das casas de entrada, como também de médio para alto padrão, que tem uma margem boa. E aí, se alguém tiver interesse nesse assunto também, pode fazer contato com você. Me chama no Instagram, me chama no WhatsApp. Se conhecer o Diogo, pode pedir meu telefone. Fechado. E, bom, você falou aí de investimento lá fora, desses projetos. E então eu emendo numa pergunta, numa curiosidade que eu acho que de muita gente que te segue, da onde vem a sua renda? Quais são as suas fontes de renda hoje? Cara, são algumas, né? A gente tem a fonte de renda da própria empresa que eu ajudei a construir junto com meu pai e com meu irmão, que a gente trabalha mais na parte do setor bancário, com essa parte de segurança e tal. Tem dos investimentos tanto de cripto quanto de investimentos de coisas tradicionais aqui, como também
cara, agora, depois de muito tempo, eu estou começando a fazer um pouco de dinheiro com a internet. Então, assim, são várias fontes de renda que vêm se complementando, né? Eu sou um cara que eu gosto de viver. Eu gosto de fazer bastante coisa. Mas eu tento equilibrar a torneira, para mim, ela sempre tem que estar entrando mais do que saindo. Então, acho que talvez... Eu li um livro muito antigamente, eu li o Homem Mais Rico da Babilônia, eu li o Pai Rico, Pai Pobre, eu li o negócio de Salomão lá. Esqueci o nome do livro agora, mas enfim... Basicamente, todos eles ensinam a mesma coisa. Tudo que você ganha, uma parte você separa para você investir para futuros projetos e para você ter uma vida a longo prazo mais saudável, né? Que eu acho que isso conta muito. Tem liberdade financeira, né? Ter liberdade financeira. E, assim, essa liberdade financeira ela é um pouco ilusória, é um pouco fantasiosa, porque se eu falar hoje, por exemplo, se eu for voltar um pouco para trás, eu falava, na época que o Vitor era piloto, eu falava, puta, o que é liberdade financeira para você? Eu ia falar assim, porra, era ganhar 25 pau por mês, que era como um piloto de Augusta ganhava. Hoje os 25 pau por mês se resolve? Se o cara tiver uma família, não. Se o cara tiver uma família, não. O cara vai pagar 2 colégios particulares, um negócio de saúde, um seguro-saúde para a família inteira, compras, uma moça para trabalhar em casa, babá, cara, 25 pau. Não paga tudo. Não paga tudo, exatamente. Então, de renda familiar hoje para uma classe média, para média alta, o cara tem que estar ganhando 30 40 pau. Isso aí. Então, você percebe como a coisa muda? Então, essa coisa é meio fantasiosa, porque o plano que eu estou fazendo para hoje, ele... A sua referência de hoje não tem nada a ver com o que vai ser no futuro, né? Então, você tem que sempre mirar bem mais alto. Então, tipo, o cara fala assim, porra, o que você seria hoje, sei lá... Porra, o que seria liberdade financeira para você hoje? Ganhar 100 pau? Sim, pode ser que esse 100 pau seja bacana até daqui os próximos 5 anos. Daqui a pouco 100 pau vai ser o que são os 20 hoje. Então, essa coisa da liberdade financeira, ela não tem a ver com um número propriamente, mas sim você ter liberdade geográfica e de tempo para você fazer o que você quiser. Para mim, ela se traduz nisso. Então, se amanhã eu quero ir para Miami e eu tenho dinheiro e tempo para ir, isso é liberdade financeira. Isso é liberdade de vida, digamos assim. Sim. Só que isso é muito complicado, porque eu conheço muita gente que tem dinheiro e não tem liberdade na vida dela. Porque ela tem dinheiro para fazer o que ela quiser. Mas ela não pode ficar da empresa, ela não pode porque a mulher dele não vai deixar, não pode porque o filho vai... Se largar o filho vai se entupir em droga. Então, assim... tem muitas travas, as pessoas têm muitas travas. Então, nem sempre só o dinheiro, a liberdade financeira vai te trazer alguma coisa diferente, entendeu? Na minha percepção. Sim, mas aí você falou das suas fontes de renda, com todos nesses pacotes aí todos, mas qual é o seu porto seguro? Assim, porque o cripto você tem, ok, investimento lá fora, mas assim, qual é aquele que assim, puta, essa é a galinha dos ovos, é o negócio com seu pai, é a empresa... Foi isso que te deu esse conforto para você poder tocar outros projetos e fazer reserva? Sim, o que pivotou de fato foi a empresa, porque primeiramente eu fui o investidor principal que segurou a empresa durante 2 anos ou 3 anos enquanto ela não andava, como piloto, né? Então o pouco que eu ganhava, os 2 empregos que eu saí, o primeiro do Fox Alpha e o segundo do Mike Tango, eu peguei 100% da minha rescisão e enfiei dentro da empresa. E, eventualmente, quando estava meio de... Eu não lembro se você vai lembrar dessa época, eu tinha uma BMW. Eu peguei o dinheiro da BMW, quitei o valor do financiamento e joguei todo o resto dentro da empresa. Então, eu fiz alguns sacrifícios naquele momento para manter a coisa. Quem trouxe o contato que trouxe o contato, fui eu também. Então, contato que trouxe o contrato. Isso. O contato foi que eu fiz... Foi com o banco, não foi? Foi. Eu lembro dessa história. O contato que eu fiz com uma pessoa na aviação... que trabalhava com o banco na época, que eu consegui aproximar meu pai, resumidamente, mas isso demorou 1 ano e meio para eu conseguir fazer essas 2 pessoas sentarem. Meu pai é muito bom de gestão, meu pai tem várias atribuições, como tudo, a gente não é bom em tudo, como eu também não sou bom em tudo, eu não saberia bom em tocar a empresa e a gestão. Meu irmão não é de sangue, mas eu considero ele como irmão, ele toca a parte operacional, ele também toca essa parte como ninguém, e várias outras também. Então, foi o maior empreendimento da minha vida, foi esse. E eu acreditei, assim, muito por 3, 4 anos. A maioria das pessoas não acreditava mais. Meu pai, na época, falou, acho que eu vou largar a mão disso, isso aí não vai dar em nada. Eu falei, não, porra, vamos seguir. Enquanto eu conseguir segurar, vamos seguir. E foi ali que vocês tiveram... Foi ali que a gente teve um grande resultado, mas assim, é aquela coisa, né? Olhando para trás, parece que foi uma coisa rápida, mas demorou 10 anos, né?
Foi um negócio que começou em 2012 e ele foi começar a acontecer em 2015, 16, 17 botou os 2 pés firmes no chão e a coisa andou bem de 17 até 21. Então, a gente está falando de, cara, 10 anos, né? 10 anos de batalha. Aí veio a pandemia e tudo. Veio a pandemia, bagunçou. Mas a empresa se consolidou. Ela se consolidou, mas a gente está num ramo que ao longo do tempo vai deixar de existir, né? Então a gente hoje passa por uma metamorfose. Cara, se você entrar numa agência bancária hoje, você acha que as agências bancárias elas vão existir na quantidade? Não, ninguém mais vai. Eu nunca mais fui numa agência bancária. É que tá o ponto. Então, cada vez menos as pessoas sacam dinheiro hoje, muito menos do que antigamente. Hoje tem Pix para tudo. Eu não tenho 1 centavo na carteira. Então, é isso que eu tô falando. Então, o Walter, inclusive, fala que eu faço isso que é para não gastar dinheiro. Mas ele tem razão, né? Olha aí, tá vendo a minha fama? Eu acho que eu tenho cara de pão duro, não é possível? Não, é aquele famoso... Esqueci a carteira. Não, mas no resumo, você compreende que analisando todos esses dados fica muito claro que não é que não vai deixar de existir, mas ela vai diminuir a um ponto que talvez não seja mais um business tão rentável. Pensa que há pouco tempo atrás a gente atendia o Itaú tinha 2.800 agências. Hoje o Itaú não tem 1.500. Entendeu? Então a gente está falando de um processo que também em 10 anos vieram os bancos digitais, tudo não isso. Só isso, mas eles compraram o Itaú Unibanco, o Itaú se fundiu com o Unibanco. Aí durante um tempo eles eram obrigados a manter todas as agências. Depois eles viram que na mesma rua tinha 4 agências do Itaú, não fazia sentido ter. Então esses bancos foram fazendo fusões e foram diminuindo também. Mas no resumo é esse. Acho que o maior empreendimento que eu tive, o maior acerto como empreendedor foi esse. Nada me trouxe tanta rentabilidade e tanto resultado quanto isso. Tá. Porque os outros trouxeram, né? Por exemplo, também me formar como piloto de helicóptero também foi muito bom, né? Porque se eu não tivesse sido piloto de helicóptero e ganhasse o que eu ganhava na época, eu também não teria fôlego financeiro para manter essa empresa. Então, e nem o network que você conseguiu possibilitar o encontro do seu pai, né? Exato. As pessoas às vezes pensam comigo que o Vitor odeia a aviação. Não. A aviação, cara, eu sou extremamente grato por tudo que a aviação me trouxe. A aviação me trouxe muita coisa boa. Se hoje eu tô aqui hoje foi por causa da aviação. A aviação ela foi um expansor de horizontes gigantesco na minha vida. Como eu disse agora há pouco, eu consegui enxergar um outro tipo de vida que eu nunca imaginei que existia. Tipo, um cara chegar aqui, sentar no helicóptero junto com a família dele, sentar no Gulfstream ali em Guarulhos ou em outro lugar e, sei lá, passar 45 dias na Europa, em vários lugares legais, porque ele tem casa, não sei onde, casa. Tipo assim, antes de você estar na aviação, é que você trabalhou em grandes corporações antes, né? Eu tinha 18 anos, 20 anos, eu não sabia que isso existia. Para mim isso era coisa de... Mas mesmo nas grandes corporações, você não tem acesso. Mas eu digo o seguinte, entrando nessa seara do network, que possibilitou isso tudo, você tem uma visão hoje do que o ambiente... Eu vejo, quem te acompanha sabe o quanto o ambiente molda a pessoa, né? Sim. E molda as suas conexões e isso traz... A visão de mundo, né? E não só a visão de mundo, mas as oportunidades também que surgem desses relacionamentos, sim, né? E aí, falando nisso, quando é que o Vitor vai comprar o helicóptero dele para fortalecer o network dele, mudar o ambiente dele e ter novas oportunidades linkadas a esse movimento? Cara, quando eu parei de voar, isso era um desejo latente. Tipo, eu meio que estava decidido. Só que você vai lembrar bem, eu parei de voar em 2018. E a programação era entre 2019 e 2020 conseguir fazer isso. A gente está falando de um R66 em 2019, o próprio IBG. Era um helicóptero que custava entre 2,5 milhões e 2,7 milhões. Você comprava um R66 bacana, com muita hora de vida. Em 2015. 2015? Em 2015 valia isso. 2019? 2019 já valia uns 3 milhões, mais ou menos. Tudo bem, mas 3.200 por aí. Tudo bem, mas você percebe que é um acréscimo relativamente pequeno. Sim. O grande... o que fez o turning point foi a pandemia, né? Exato. Então, o que aconteceu? Eu não tive tempo hábil de chegar nesse ponto até 2019, 2020. De 2020 para frente, passou a ser, pelo menos na minha condição, na minha realidade, improvável para não dizer impossível. Porque
Eu não sou um cara que tenho 200 milhões no banco para imobilizar em 10 milhões num negócio que eu vou usar uma vez por mês. Você entendeu? Sim. Por mais que eu tenha muito tesão, o tesão não paga. Você está pensando sob a ótica do uso. Eu estou falando sobre a ótica do relacionamento. Às vezes, eu já falei isso para você. Você poderia comprar em sociedade. Hoje você tem você vai gastar 1/3 do valor. Hoje, se você compra um R66 com 5 milhões de reais, você divide em 3 pessoas, você vai dar 1,5 milhão, 1.700.000 reais, 1.600.000 reais. Você sabia que com 1.600.000 reais você comprou 25% do IBG hoje? Já me passaram isso. Só que aí tem alguns pontos que me chamam a atenção. Como é o uso dessa aeronave? Eu sou um cara nojento. É só você se inteirar, você vai. Eu sou um cara que é tipo assim, eu não vou... Mas a partir do momento que você vira sócio da aeronave, você tem palavra. Ah, sim. Você tem voz. Não, concordo. O ponto é só... E eu não estou falando especificamente dessa aeronave, mas eu estou falando de maneira geral. Porque isso, se você tem 25%, para quem usa uma vez... Não, para o meu uso estaria mais do que suficiente. Mais do que suficiente. Sim. E as conexões que você vai fazer, porque você passa a pertencer a um novo grupo, a um novo nicho. Sim. Né? E o que eu mais bato aqui para os meus clientes, para os futuros proprietários das suas primeiras aeronaves, é isso. A aeronave helicóptero não é luxo e não é um meio de transporte, é um meio de conexão de negócios, de oportunidades de pessoas. Sim. Da mesma forma, quando você compra uma moto, você passa a andar com quem tem moto, você compra um barco, você passa a andar com quem tem barco, você compra um helicóptero, você passa a andar com quem tem helicóptero. Assim, pode ser que talvez eu esteja... Então o podcast está sendo um coaching aqui para o Vitor. Não. Tudo isso eu acho possível. É que assim, talvez pensando no âmbito a empresa esfera, talvez ela não faça sentido, mas talvez no âmbito Vitor, talvez faça total sentido. E talvez eu esteja até viajando, mas pode ser que isso aconteça de certa forma mais rápido. Você mesmo falou, quando você dá o primeiro passo, as coisas conspiram a favor. Sim, Lá no começo da sua carreira foi assim e em todas as outras coisas que você fez, né? Na real, você hoje fala que talvez para a esfera não faça sentido. Você não faz ideia do que pode surgir ainda. Porque exato. É difícil prever o que vai acontecer daqui para frente, mas pode ser que, sei lá, pode ser que a gente esteja fazendo esse podcast e daqui 9 meses eu esteja concretizando uma compra de uma cota dessa. Talvez é o primeiro pé para eventualmente daqui 2, 3, 4 anos eu ter a minha. Então assim, tudo depende de como os negócios vão funcionar e como vai fazer sentido, mas com certeza me levaria num padrão assim, muito. Eu teria um acesso... É que assim, a galera tem um pouco de preconceito com o Robinson, né? A galera que é mais alto nível talvez teria um pouquinho, mas... Então, mas você está mirando... Você vê, eu sei que você é um cara perfeccionista e é um cara... Não, mas eu não estou dizendo que eu não teria. Não seria a minha primeira escolha na hora. Mas eu digo o seguinte, você já está olhando as conexões de quem tem Robinson. Ah, sim. Só que essas conexões, tem muitos proprietários de Robinson, são pessoas pé no chão, como você, que falam assim, eu ainda não tenho 200 milhões, então eu vou fazer isso aqui, esse movimento, mas são pessoas que têm um potencial e têm um negócio que podem elevar, dobrar, multiplicar esses 200 milhões e muito mais. Sim, concordo. Então, assim, aí já, como eu falei, virou coaching. Eu vou fazer um combinado contigo. Tá. O nosso próximo podcast, você vai ter uma fração de um helicóptero. Vamos Espero que aconteça rápido. Vamos, como é que fala? Anunciar, não, como é que fala? Vamos profetizar isso? Profetizar. Não? Então, beleza. Você sabe que eu torço por você, e, enfim, não assim, é isso porque eu quero vender, não. Porque eu acho que faz sentido para você. É que eu vejo assim, alguns amigos que estão fazendo coisas parecidas com as minhas e tal, os caras estão vivendo uma vida muito diferenciada. E, se eu for ver, o Thiago Nigro, ele começou o canal dele exatamente, cara, coisa de diferença de 3 meses. O cara tá voando, o cara tem avião dele agora, tem um monte de coisa, tem um monte de gente que começou mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, é o que você falou, a gente só consegue enxergar, a gente só consegue ir até onde nosso cérebro enxerga. Primeiramente, meu cérebro tem que enxergar que é possível. E realmente é possível. Você falando agora, 1,5 milhão, 1.600.000, é possível. É bem plausível, inclusive. E inclusive na parcelinha, você não falou do relógio? É lógico que é mais difícil, porque a aeronave tem muita liquidez, as pessoas, ainda mais Robinson, né, tem muita liquidez. É mais difícil, só que você encontra da liga, da jogo, você negocia parcela, às vezes parcela direto. Então, mas é uma coisa. E uma das coisas que eu sinto mais falta como piloto de helicóptero, cara, é de hoje não poder mostrar o que o Vitor era para as minhas filhas.
Porque tem aquela coisa da admiração pros filhos. Eu queria que elas vivessem esse Vitor lá de trás Vitor um pouco. Piloto. O Vitor Piloto que chega... Só que mais maduro. Eu sei que pra elas, eventualmente, vai acabar se tornando normal. Elas vão contar pra ela, não, meu pai, a gente pega lá e vai... Mas é meus filhos. Meus filhos, até pouco tempo atrás, não entendiam que o que eu fazia era uma coisa diferente. Meu pai pilota helicóptero. Não. Acho que só consegue... Aí os amigos... Aí quando começou a ver que os amigos na escola falavam... Achar super-herói, né? Nossa, como assim? Seu pai pilota helicóptero? Aí eles começaram a ter essa noção, assim, de que é diferente. Caramba, tipo, ver essa... É exato, né? Tipo, minhas filhas vêm indo pros Tech Days, eu levo ela pra fazer as coisas e tal, mas pra elas é só o normal. Elas enxergam que esse negócio, pô, que legal, tipo, a gente consegue sentar num negócio e sair voando por aí. Que a Lorena às vezes fala, nossa, papai, dá pra botar a mão na nuvem? Ela acha que a nuvem é igual algodão doce. Algodão doce. E eu falei pra ela, a gente vai voar de helicóptero, eu vou te mostrar. Ela já voou 2 vezes comigo, e a Olivia também. E que foi até engraçado. A gente tava fazendo um evento de track day no Velocitar. Chegou um rapaz que chegou com 44 lá. E o piloto dele foi um aluno nosso. Aí ele falou, pô, você que tá aí, não sei o que, pô, que legal. Não sei o que, pô, tem esse cara aqui voa pra caramba, não sei o que. Tá falando, fazer uma puta propaganda, faz um puta tempo que eu não voo, cara. Faz, sei lá, 3 anos que eu não ponho a mão no helicóptero. Aí o cara, você voa mesmo? Você voa? Duvido então. Ele pegou, falou assim, põe tuas filhas dentro e tá aqui a chave, ó, decola. Aí eu falei, chefe, aí você tá... Se tem uma coisa na vida que eu sei fazer, é isso, né? Daí a chave. Mas você vai mesmo? Eu falei, daí. Agora você também, né? Você botou na mesa e não vai deixar eu botar em cima? Botei as duas no cintinho atrás, passei o cinto nelas, liguei, pegou de cara o 44 no hot start, no Raven 2, que já é chato de ligar. Peguei, tirei, fiz um voozinho com elas de 2, 3 minutos. O papo tá muito bom, vou te fazer umas perguntinhas aqui agora, jogo rápido. Tá? Helicóptero super... Eu já sei a resposta, tá? Helicóptero ou super carro? Ir de super carro, voar de helicóptero. Não vale. Pode falar, não vem com essa resposta inteligente. Não. Vai falar. Não tem nada de inteligente. Você vai de super carro, voar de helicóptero. Super carro. Não, você tem que decidir, é uma só. Velho, é difícil dizer uma ou outra. Eu diria 60% um super carro e 40% helicóptero. Eu estaria errado. Eu achei que ele ia pro helicóptero. Não, helicóptero é muito... É o que a gente tem mais próximo da máquina do tempo, cara. É um negócio incrível. Essa eu acho que eu vou acertar. Relógio mecânico ou smartwatch? Mecânico, obviamente, né? Bitcoin ou Ethereum? Bitcoin. Ou Solana? Não, Bitcoin. Tá. Dubai ou Mônaco? Mônaco, old school 100%. Dubai é a terra dos Emirados. É o Tatuapé no Oriente Médio. Tá caindo bomba lá agora, né? Inclusive. Do Tatuapé? Também. Voar ou dirigir? Bom, na resposta do supercarro eu vou falar que é dirigir um supercarro, né? Eu tenho mais prazer dirigindo porque eu consigo ir até o limite. Eu me desafio o tempo inteiro. O voo do helicóptero é uma coisa muito mais de gerenciamento, E você tem que respeitar alguns limites. Exato. Né? Não. São 2 vertentes totalmente diferentes. As 2 são prazerosas, mas o carro me estimula mais. O carro te permite... testar novos limites. O helicóptero... Meu e do carro. Do helicóptero... Do carro ao contrário. Respeitar os limites ali. Bom, e por último, daqui a 10 anos... Eu estou pensando aqui, eu nunca mais vou poder passar perto do pé, velho. Daqui a 10 anos, você se vê mais como empresário, aviador ou investidor? Eu acho que eu me vejo como os 3. Eu acho que hoje eu me vejo muito mais como investidor do que tudo, para enxergar oportunidades e tal. Naturalmente, o cara que é investidor, ele também é empreendedor, porque esse dinheiro precisa vir de algum lugar, para ele poder investir, o dinheiro precisa vir de algum lugar. E aviador eu nunca vou deixar de ser, né? Eu posso estar afastado, mas eu acho que isso é uma coisa que está no sangue. E tem gente que é do mar, tem gente que é da terra e tem gente que é do ar. E eu definitivamente sou do ar. Não vai fazer a piadinha com Araújo, não, né? Não? Qual? Araújo, Marujo. Não, eu sou do ar, eu sou da terra, mas eu sou do ar também. Eu não sou muito do mar. Eu gosto de passear de barco, tudo, mas não é entre o pessoal e falar assim, vamos subir nessa Intermarine 72 pés, vamos fazer um voo aqui de 140, de ACH 145 e vamos até ali Angra dos Reis. Óbvio que eu vou de 145. Vou te perguntar uma última coisa sobre a W09. Você conhece a W09? Conheço, sigo a página, estou acompanhando mais ou menos o processo de como é que tá. Eu estava na L-Expo no anúncio da Agusta quando a antiga Copter. Copters vendeu o projeto e toda a empresa para a Agusta.
Para Leonardo, né? Para Leonardo. Agusta, para quem não sabe, é a linha VIP, a linha Corporate, né? É uma marca da linha Corporate, a Leonardo Helicópteros, italiana. E o AW09 é um helicóptero monoturbina, né? Lançamento da Leonardo. É um projeto já super avançado e eu queria que você me dissesse a tua opinião sobre o que você já aprendeu sobre o W09, o que você sabe, o que você queria saber. Cara, eu vejo que é uma aeronave que tem muita potência, então ela resolve um grande problema, principalmente na maioria dos monomotores. É uma aeronave que você decola até quase que fora do envelope. Eu vejo que ela tem muita tecnologia de componentes novos, então tem muita fibra de carbono, tem muita coisa nova. Kevlar, acabamento, então isso vai ajudar na estrutura, vai aumentar a rigidez, vai talvez diminuir vibração. Então você tem muita coisa. Tem a questão do sistema do rotor, que é um fenestron, né? Então isso diminui. Rotor carenado. Carenado. Fenestron é um sistema. É patenteado, vamos dizer assim, o Exato. nome, né? Então você diminui ruído, você tem menos acidente, fica visualmente mais bonito. Ele tem muito espaço interno, que foi uma das coisas que mais chamou a atenção. Ele tem um cockpit ali da parte de navegação muito moderno. E eu não estou muito por dentro de como vai ser essa questão dos aviônicos, se ele vai ter piloto automático nos 3, 4 eixos, sei lá o que for. Mas o que chamou a atenção foi design, os compósitos, as coisas que foram usadas, Kevlar, fibra de carbono como materiais de construção e espaço interno. O espaço interno eu achei fenomenal. Isso é um grande problema, muitas vezes, tirando, por exemplo, se a gente pegar um B4, mesmo você pega, por exemplo, um Koala, que é um puta aeronave potente, rápida. Muita autonomia. Muita autonomia. Não é prazeroso ir lá dentro. Você vai meio, né, perninhas entrelaçadas. Não é legal. O desafio, né, dos helicópteros monoturbinas é sempre espaço, relação espaço, potência e performance, né? Sim. E realmente, o AW09 é um helicóptero que entrega tudo isso, né? Tem motores de 5 pás, né? São 5 pás, então conforto, um voo suave. Que você falou aí, material Kevlar, com material composto, né? Você vai ter um sistema de amortecimento das pás, enfim, eu canso de falar no meu Instagram sobre a W09. Não, vai ser um baita sucesso. Eu acredito que você vai ter uma janela aí de talvez uns 10, 15 anos como uma aeronave isolada, basicamente, né? Imbatível. Assim. Ela vai nadar num oceano azul que, tipo assim, se você for ver, todas as outras aeronaves, principalmente monomotor, tirando o anúncio do R88, que eu acredito que ainda vai demorar bastante para acontecer e nem compete na mesma categoria, cara, você tem o B4, que é uma derivação do Esquilo, que é uma aeronave de 1960. 60 não, 80? 70. Você tem 407, que é uma aeronave de também começo dos anos 90. O que mais? É isso. E o Koala mesmo, o próprio Koala. E o Koala, que não é uma aeronave que todo mundo, inclusive, reclama bastante. Inclusive, se você quiser marcar a sua posição, já reservar uma posição do 09, viu, Vitor? Você é investidor? Gostaria muito. O momento é esse, a gente está aí ainda com posições disponíveis para venda da W09. O helicóptero está para ser certificado agora e já vendemos 10 posições aqui no Brasil. Caramba! 10 posições vendidas para entrega, as primeiras em 2027 e nós vamos ter 2028 entrega. Você sabia que o Brasil vai ser o primeiro país fora da Europa a receber o W09? Não sabia disso. Mas é por conta do nosso mercado? Não, por que você acha que é? Acho que talvez por alta demanda. Eu acho que é um mercado... primeiro porque é um mercado que tem já estrutura Leonardo instalada. Você tem uma sede da Leonardo aqui no Brasil. Né? Bacana. E você vai ter... Isso permite um suporte pós-venda, que é crucial, um projeto novo. Você ter esse suporte, equipe, pessoas treinadas e a parte de treinamento também para os pilotos, com o sistema de virtual reality, né? Você vai ter o simulador de voo aqui na Leonardo, aqui no Brasil, as pessoas do AW09. E você tem também, como você disse, um mercado VIP, corporate. Você tem uma mescla, na verdade, de vários mercados no Brasil. Né? Você tem a combinação perfeita, porque você tem aeromédico, você tem policial, você tem bombeiro e você tem VIP. Então você tem todos os setores. Como é uma aeronave que nasce utility, é o mercado ideal. Então você de manhã faz um voo num táxi aéreo, por exemplo. De manhã o cara atende passageiro, de tarde o cara faz carga externa e de noite o cara transporta órgão, transporta uma pessoa doente. Que é fácil de remover os cabine bancos, ela é totalmente customizável e rapidamente você tira os bancos, coloca os bancos, modifica a posição dos bancos. Então assim, realmente é espetacular.
Que bacana. É Esse aí é um que eu tô bem ansioso para voar. Quem sabe, né? Não recebo um convite para ir até a Suíça lá fazer um voo. A base é na Suíça Não ainda. tá mais na Suíça. Não tá? Agora Tá na Itália? é o S6, que é o primeiro feito na linha de montagem, até para fins de certificação, você tem que fazer. Para você poder certificar, você tem que produzir um inteiramente na linha de montagem, que foi feito o S6, que é esse que está nessa cor grafite, é esse chumbo que foi apresentado, que está voando, e que vai ser a aeronave para o pessoal fazer os voos demo na Itália, lá em Vergiate mesmo, na fábrica da Itália. A Vergiate fica exatamente onde? Em Milão. Sul? Em Milão. Caramba, Milão. Que legal. É ali na parte norte, que bacana. Então a gente vai ter aí essa sabe? degustação, para você que tem interesse no AW09, essa degustação já vai acontecer agora, no meio desse ano, porque a aeronave certifica em agosto, e aí começa a fabricação das legal, unidades, primeiras unidades. Esse aí eu tô ansioso para ver voando, deve ser bem bacana. É lindo, eu já vi pessoalmente, é estonteante. Eu só vi o mocap por enquanto. É impactante. Inclusive o mocap vai estar aqui esse ano, você está convidadíssimo. LXP? Na Alabace, provavelmente na Alabace a gente vai ter. Alabace vai ser aonde esse ano? Ou no Catarina, isso ainda está sendo decidido. Tá. Beleza, bacana. O mocap, né? A presença do mocap. Vai ser no Catarina ou na Alabace? Provavelmente no Catarina. Catarina eu fui uma vez só, vou querer ir. Você tem que ir. Tem tudo a ver com o teu público. Conteúdo. Maravilha. Bom, então agora a gente vai caminhando para o final. Vou me despedindo aqui de você, agradecendo a tua presença. Eu que agradeço. Foi muito legal esse papo. Muito bom o papo. Deixar a gente ficar aqui 4 horas conversando. Eu acho que a gente ficou umas 2, né? Então, e onde as pessoas que estão assistindo a gente podem encontrar você nas redes sociais, Vitor? Cara, você vai achar meus conteúdos no Instagram, @Vitor Hugo Dias normal, meu Vitor não tem C. No TikTok, o Vitor Hugo Dias, eu não estou lá eu mesmo, são pessoas da minha equipe que postam, colocam as coisas basicamente lá. No YouTube, como o canal VHD, e eventualmente o que está parado ainda, o canal de carro, que é o VHD Voando Baixo, que foi um canal secundário que eu abri quando eu tive o problema do hackeamento, mas está lá também. Bom, então a gente chegou até aqui, ficaram 2 compromissos da gente, né, Vitor? Então tem o voo instrumento, a gente fazer junto, e também sua futura aquisição de helicóptero. E Deus esteja trabalhando já nisso. Com certeza. E para você que assistiu a gente até o final, fica com a gente para os próximos, se inscreve aqui no canal. As informações aqui de contato do Vitor vão estar na legenda. Obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham gostado. Bons voos e bons negócios. Com Diogo Monteiro, Voos e Negócios, o podcast da aviação.